Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. 27º, meu amigo, e assim, toda terça-feira é uma alegria enorme. Por quê? Porque, cara, a gente olha pra trás e vê o quanto a gente evoluiu, o quanto história bacana a gente contou aqui. E é muito bom ter você aí hoje comigo, conversando, batendo esse papo. E mais um episódio fantástico e você não pode ficar de fora. É sempre uma alegria estar aqui com você, compartilhando histórias incríveis, compartilhando histórias que não deram certo, compartilhando histórias que vai te inspirar. É muito bom sempre começar o podcast e você sabe que toda terça-feira, às 19 horas, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Estamos chegando no final do ano, acabando novembro, daqui a pouco dezembro, daqui a pouco acabou 2025. E glória a Deus por isso. Mas a minha pergunta que eu faço, o que foi que você entregou em 2025? Ainda dá tempo. Não baixa a guarda, bora pra cima. E eu começo nosso podcast falando sobre os 3 pilares que faz isso acontecer. O primeiro pilar é o pilar da contabilidade. Nós entendemos que através da contabilidade a gente pode transformar o teu negócio. Além de todas as outras ferramentas, técnicas e negócios que a gente pode sim fazer a diferença. O segundo pilar é o pilar do contar história. A raiz disso aqui é contar história, meu amigo. Então, se você é apaixonado por histórias inspiradoras, eu costumo dizer também que histórias que não deram certo para que a gente possa aprender, vem com a gente, conta comigo que aqui você está no lugar certo. E o terceiro pilar é que não tem coisa melhor que na hora da situação, dificuldade, na hora do aperto, na hora de entender, de aprender, de compartilhar, de network, contar com alguém é muito importante. Então conta comigo, tá? E conta com a gente aqui. Gente, pouco papo e muito som. Vamos embora? Vocês não têm noção não, esse podcast vai ser tumulto. Esse podcast vai superar todos os outros. Porque vai ser um podcast fantástico. Vamos contar muita coisa massa aqui, se ele me permitir. E ele, que é natural de Recife, Pernambuco, 40 anos, casado com a sua digníssima Ingrid, pai de Danilo e Maria Eloá, que eu sou apaixonado por esses meninos maravilhosos. Católico, ele é oblato secular no Instituto Benedito em Adoração. 20 anos de comunicação, viu? 20 anos de comunicação. E eu posso ser a prova viva que eu conheço ele antes e depois de conhecer e servir a Cristo. Também começou com estagiário, ou seja, o sonho dele era trabalhar na TV. E ele começou como estagiário num programa do Tony Show. Quem lembra? Tony Show, diga lá. Pronto, é isso mesmo. Ele começou como estagiário no programa do Tony Show. Meu amigo, ele já foi repórter policial, apresentador de programa de TV. Tive o prazer de trabalhar com ele, de ser o cinegrafista dele. Hoje ele é meu amigo, meu cliente, meu parceiro, meu companheiro de jornada. O cara foi apresentador do Show da Manhã, da Rádio Pop FM 89.3. É apresentador do Show da Manhã, que é um programa massa. E do Agora na Pop, tá? Redes sociais com mais de 250 mil seguidores, falando da vida dos outros. O homem fala, e fala muita história bacana. Você já deve saber com o que eu estou falando, é ele mesmo, meu amigo, meu parceiro. Estou muito feliz de tê-lo aqui. Vitor Freitas. Ah, meu irmão, que bom estar aqui com você. Que alegria, meu irmão. A alegria é toda minha, né? Que bom a gente poder compartilhar. É complicado, porque assim, a gente vai falar com quem já sabe do que a gente vai dizer. Porque Deixa a gente de onda. compartilhou muita coisa aqui da vida junto e hoje nessa nova etapa, né, da vida que você tem sido um apoio muito importante para que a gente possa seguir nesse novo que Deus preparou. Então, estou feliz em estar aqui contando para você que eu conto com você. Então, eu conto para vocês aqui. Meu irmão. Ó, segura aí que a gente vai contar tudo. Esse cara tem uma história inspiradora, é uma referência hoje na TV paraibana. É um cara de qualquer outra coisa, tem um coração bom, um cara fantástico. Se segura aí, meu irmão, que eu não vou perdoar não. A gente vai contar tudo aqui, viu? O que você quiser saber, é só perguntar. Vamos embora. Então vamos começar do início? Vamos. Quem é Vitor Freitas? Eu estou tentando descobrir quem eu sou, mas eu sei que eu preciso tentar preciso me esforçar, porque tentar é discurso de preguiçoso. Me esforçar para ser cada vez mais parecido com Cristo. É para isso que a gente tem a vida e quem tem Ele como espelho tem que seguir os passos dele, cada um na sua realidade, cada um com a sua personalidade, mas entendendo que nessa vida a gente vem para servir e para deixar, né? O que a gente leva
né, só sabe quem chegou lá e que nunca voltou para contar, né? Coisa boa, meu amigo. Eu vou começar porque assim a minha história ela se mistura com a sua, né, Vitor? Se você me permite trazer. Eu conheci Vitor, eu trabalhava na TV Correio, eu era cinegrafista. E Vitor tava bombando. Na época era TV Clube, eu acho. TV Clube, né? Era. E Vitor tava bombando, a audiência bombando. E o povo dizia, quem é esse gordinho que tá bombando a audiência? Todo mundo fala nesse gordinho. Cara, e foi aquele sucesso. Até que ele veio trabalhar comigo. Trabalhava na Fabiano Gomes me e levou veio pra trabalhar na Correio. TV Correio. Foi. Como foi isso, meu irmão? Rapaz, Vamos começar por aí? Vamos embora. Eu estava em Recife, porque eu nasci em Recife, mas sou criado aqui. Eu vim para cá com 8 anos de idade. No meu aniversário de 8 anos, no outro dia, 7 de dezembro, dia 8, eu estava morando aqui em João Pessoa. Meus pais vieram mais cedo para poder preparar a casa e veio, na época só tínhamos eu e 2 irmãs. Né? Somos 4 lá na casa dos meus pais. E aí cheguei aqui em João Pessoa. Cresci aqui, comi e bebi da comunicação aqui, sou apaixonado por comunicação, né? Televisão é um veículo que me fascina, o rádio é um veículo que me apaixona e estamos aqui aprendendo este novo, que é essa era digital, que converge, mas que diverge tanto um meio do outro. Né? Então eu comecei vindo para cá, para você ter uma ideia, desde criança. Eu lembro que eu tinha 3 anos de idade, quando alguém me perguntou o que é que eu queria ser quando crescer. E eu disse, trabalhar na televisão. Então eu cresci e pautei a minha vida toda me sentindo um profissional da televisão, da comunicação. Eu fazia propaganda no banheiro, vendia pasta de dente, lia o jornal em voz alta, assistia aos programas de televisão, os telejornais, como se eu estivesse ali, aprendendo como fazer. Então eu estudo televisão desde pequeno, né? Porque ali eu observava Silvio Santos, Chacrinha, cheguei a pegar o tempo do Chacrinha ainda, sou de 84, 87, ainda assisti alguma coisa do Chacrinha, Bolinha, vendo os jornais e tudo mais. Eu comia e bebia televisão. Quando vim morar aqui em João Pessoa, aqui a gente não tinha programas de auditório na hora do almoço, então eu passava as férias em Recife, porque lá eu assistia os programas de auditório, né? Então, e tudo eu fazia como se estivesse na televisão. Eu conversava com as pessoas como se eu estivesse na televisão. Eu brincava na escola como se eu estivesse na televisão. E eu preparava. Tinha uma banda. Aí preparava um conjunto com minhas primas, que eu era o compositor, elas eram as dançarinas, eu fazia um show lá, botava os colegas sentados para assistir, eram os embromadinhos na manceba. E eu fazia paródia com as músicas. Tinha uma rádio, eu morava na rua chamada Hermelinda Gade Araújo, nos Bancários, na casa de número 234, que hoje é um prédio. E aí, lá tinha Seu Ari. Seu Ari era o professor Pardal lá da rua, e ele disse que poderia fazer um rádio para mim, para eu poder transmitir aquilo que eu fazia. Então, eu criava novelas. Ele morreu e não fez o rádio, mas pelo menos ele, não sei se foi. Ele alimentou o sonho, né, Vitor? Alimentou o sonho. Cara, e aí, eu gravava, eu fazia novela, eu fazia jornal, tudo, história, música, tudo mexendo com o povo lá da rua. Tinha paródia, mangava de um, mangava de outro, imitava, pegava o jeito de um ali, assim foi que eu cresci. Que massa. E aqui, quando eu me deparei com uma figura chamada Tony Show, que eu olhei aquele cara na televisão e disse, meu irmão, eu quero ser esse cara. Eu ficava doido, era um programa colorido, era um programa que tinha graça, era um programa que tinha gente. E é importante a gente trazer que foi disruptivo naquela época, porque não existia, né? Era a televisão formal. Isso. Todo show veio pra canalhar tudo. Exatamente, a palavra é essa. Ele realmente virou a chave e foi um sucesso, né? Vinícius, eu estava conversando agora há pouco com um colega que trabalha em televisão, um amigo que trabalha em televisão. Eu não vou dizer o nome dele, porque como hoje eu sou fofoqueiro, então é muito complicado eu dizer que converso com as pessoas, porque queima elas no trabalho delas. Então eu estava conversando com um amigo que trabalha com televisão, dizendo justamente isso, que Tony Show sempre foi à frente do tempo. Hoje o que se enxerga como Balanço Geral, que é um programa que mistura utilidade pública, prestação de serviço, reportagem policial e entretenimento, Tony Show fazia nos anos 1990. Né? O que hoje se coloca o Bom Dia Paraíba, coloca o WhatsApp na tela, Tony Show tinha um fax que imprimia ao vivo as mensagens dos telespectadores. Né? O que a gente fez naquela época lá no Correio Manhã, que acompanhou o que Fabiano fazia, que botava Maria do Bu, Tony Show tinha milzinha. Então, é um cara à frente do tempo e um cara que me encantava, porque aquela comunicação dele aberta, aquela comunicação dele dada, rasgada com o povo, mostrava o povo na televisão, dava aquilo que o povo precisa, que eu acho que essa é a grande história da comunicação, é você saber para quem você fala e falar aquilo que as pessoas precisam saber, não é o que elas têm interesse de saber. Recentemente, eu tenho um quadro, puxando um pouco mais para cá, eu tenho um quadro de fofoca no programa, na Pop, e eu disse o seguinte, eu não sei se eu ouvi isso em algum lugar,
lugar, mas quem não sabe para quem fala, não fala para ninguém. Tony Show sabia para quem ele falava. Ele chegava no povão, mas ele alcançava as altas classes, porque ele tinha uma comunicação aberta, uma comunicação fluida e sem arrodeio. E aí ele conseguia chegar em todas as camadas. Então ele chegou a ser popular, querido pelo povo e respeitado pelas autoridades, porque ele tinha aquilo. Por exemplo, hoje você trabalha muito com nicho. Naquele tempo você tinha que ter a massa. Não é? Então, o que é que acontece? Ele, como tinha massa, ele ganhava o respeito das autoridades. E aí ele chegava em todos os níveis da sociedade. O que mostra que com a comunicação clara, leve, aberta, dinâmica e objetiva, você chega onde você quiser. Coisa boa. E a gente, nesse papo, a gente vai conversar sobre isso. Sobre o poder da boa comunicação estruturada, planejada, no negócio, tá? Nós vamos chegar lá. Mas, cara, participar desse momento da TV Paraibana, você faz parte disso lá com o Tony Show, realizar o sonho de apresentar um programa de TV, você apresentou vários. Sem nenhum parente na televisão, ninguém que me indicasse. Sem nenhuma indicação. Não, um dos meus melhores amigos, assim, um irmão que eu tenho, que é o padrinho de Maria Loá, ele tem um tio jornalista em Brasília, mas eu entrei ainda na UFPB, mas não consegui concluir o curso, porque o trabalho veio no meio do caminho e me levou daqui. E eu não consegui concluir a minha formação acadêmica. Mas não tinha condição. Sabe o que eu fiz? Foi com insistência. Eu mandava mensagem, mandava e-mail, mandava muita comunicação. Eu via os e-mails dos diretores responsáveis pelos programas e teve uma fase que eu comecei a trabalhar numa escola. Foi meu primeiro emprego. Na escola que eu estudava. Né? Eu era muito filão e aí quando terminou o ensino médio, que era o 3º ano, meu pai disse: agora você vai trabalhar, porque eu não vou sustentar marmanjo e meu dinheiro não é para ninguém tomar cachaça, não. Eu era farrista naquela época, né? Era um adolescente, um jovem inconsequente. Isso. Mas meu pai disse: vá trabalhar, se vira. Eu disse: e agora? Eu só conheço de empresa onde eu trabalhava, onde eu estudava, que era escola. Que eu vivia gaseando aula, vivia matando aula, era sempre chamado para coordenação, então tinha muito contato e me escondia na secretaria para poder não assistir aula, aquela coisa toda. Tinha um diretor que era um pai, que era o professor Reinaldo Simões, um educador de verdade, que ele que viu essa veia da comunicação, sem nada, não tinha nenhuma ligação com ninguém de rádio e televisão, não sabia nem para onde ia. E aí ele disse o seguinte, mas tem uma passagem aí, um parêntese interessante da gente trazer desse tempo. Aí teve uma época que eu disse: eu vou fazer jornalismo em Recife. Aí ele: tá bom, você não vai para a sala de aula, você vai ficar estudando para o vestibular lá da Federal de Pernambuco, mas fica estudando. Isso no 3º ano. No ano seguinte eu pedi um emprego de fiscal de prova. Eu era filão, então eu sabia impedir as pessoas de filarem. Então eu trabalhava para aplicar prova na escola. E aquilo ali me levou para ser auxiliar de coordenação. Eu entrava na sala de aula, dava os comunicados. Que era tudo que você queria. Tudo que eu queria. Eu gostava de aparecer, sempre fui muito aparecido. Mas olha que massa. O cara lá viu o potencial. Se fosse um outro cara, iria colocar na coordenação, iria reclamar. Não, eu queria ser professor. Aí o professor Reinaldo Simões disse: professor, não, você é comunicador. E começou a me colocar para apresentar os eventos da escola. E ali com simples olhar diferenciado, eu acho que não todo mundo teria isso. Ao contrário, você ia ser suspenso. Naquela época tinha teste vocacional. Meu teste vocacional era para área médica. Eu com TDAH hiperativo, não tem condição de ser médico de nada, eu não consigo. Já pensou na cirurgia? Oxe, tô doido. Eu deixava o cabo lá e ia sair para ler alguma coisa, para conversar com alguém. Porque o cara que tem TDAH, o cara tá aqui, daqui a pouco pensa em outra coisa, passou uma muriçoca, tira a atenção do cara. Tem muito esforço para ter foco, Vinícius. Eu tava comentando com o Vitor que a história dele se confunde com a minha. Tem muita história bacana. Sim, aí eu mandei um e-mail para Tony Show. Da primeira, aí um dia meu telefone toca. Vitor, senhor, Tony Show, disse: vai te lascar, você fosse um amigo meu. É o quê, rapaz? Não, deixa de frescura. Disse: você não mandou e-mail para mim. Tá aqui, Vitor de Freitas Alves, quero aprender a trabalhar. Eu disse: foi. Vem aqui amanhã na minha empresa. Pronto. Foi onde tudo Dali começou. a ligação, tudo começou. Tudo começou. E você vê, né? O cara já era disruptivo já por aí, né? Você tem que ser. Né? Você tem que Ele ser já era aberto ao novo. diferenciado, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas eu estava falando, a nossa história se confunde. Eu tenho muita história bacana, eu não vou mostrar aqui, eu vou até ver se na edição a galera mostra. Tem um momento que eu estava trabalhando com o Vitor, eu era cinegrafista de Vitor, e de uma hora para outra ele vem para cima de mim e diz: saia que agora a câmera é minha. Eu digo: como assim? Ele disse: agora você vai dançar
a música da Super Power, prepara. De Anitta, E agora de Anitta. Meu amigo, foi um boom. Todo mundo, aquela coisa. Era uma festa, né, meu irmão? Era um momento da nossa vida que a gente passou e que a gente tem que tirar coisas boas, Vitão. A gente tem que trazer as pessoas que nos ajudaram, esquecer daquelas que nos atrapalharam ou quiseram nos atrapalhar, né, Vitor? Acho que é importante. A vida é feita de fase, de experiências e de conquista, meu irmão. E outra coisa, até as pessoas que quiseram nos atrapalhar naquela época ajudaram, porque se não fosse o atrapalho delas, se não fosse aquele obstáculo que nos impediu de alguma forma de avançar para algum ponto que a gente queria ir naquele tempo, a gente não estaria aqui. Você aí onde você está, né? Eu aqui do lado de cá contando com essa história para contar, você talvez não tivesse chegado aqui, onde você hoje traz a solução para muitas empresas, para muita gente que precisa empreender no caminho correto. Então, a gente tem que ser grato a Deus por tudo, porque até as pessoas que atrapalham aquele nosso objetivo naquela época, nos ajudam a chegar em algo maior. Verdade. E essa é a grande chave da vida, sabe? Verdade. Em comunicação, você não precisa necessariamente se comunicar numa televisão. A gente está se comunicando. Quando eu venho aqui conversar com você, pedir aqueles conselhos, isso é comunicação. Então, se a gente traz, eu acho que na vida inteira a gente tem que ser claro, objetivo e comunicativo, porque se eu não digo, enquanto empresário, se eu não digo qual é o problema que eu estou enfrentando, você, enquanto solucionador de problema, não vai conseguir identificar qual é o problema da minha empresa. Então, a comunicação, ela sempre ajuda, porque ela abre portas por onde você passa. E no final de tudo, hoje eu não estou no final da vida, espero não morrer agora, mas se morrer também, pelo menos deixei um recado. No final de tudo, você entende que você precisa ser aberto ao novo e comunicar. E a comunicação ajuda em muito, porque sem comunicação você não vai saber, você não tem diagnóstico. E não consegue vender, né? Não consegue se conectar, né, Victor? Exatamente. A comunicação é uma conexão entre as partes. Vamos fazer de forma bem rápida, para a gente sair um pouquinho da TV, uma linha do tempo. Bora. Cheguei no Tony Show, fui para isso, fui para aquilo. Fala um pouquinho. Cheguei em Tony Show. Aí a primeira coisa que eu chego é... O que é que você quer fazer? Eu disse, eu quero ser apresentador. Então no show disse, apresentador aqui sou eu. Digo outra coisa. Eita, me lasquei. Eu pensei que ele perguntou o que eu queria ser na vida. Não entendi a comunicação dele. Coloquei um bloqueio porque eu queria dizer a minha vontade. Não é? E a gente precisa aprender a ouvir para poder falar. E aí eu comecei como estagiário e disse, bom, não sei o que é que você vai fazer, vá fazendo qualquer coisa aqui, vá se encaixando pela empresa. Se daqui a 3 meses não der certo, vou dizer, meu irmão, arruma outra coisa. Pronto. Eu ia trabalhar de graça. E aí, com uma semana, ele me deu a passagem, depois era a passagem mais o almoço, depois a passagem mais o almoço e o salário. Aí, no meio do caminho, veio a oportunidade de trabalhar com Cláudio Elias. Né? Cláudio Elias, ele me entrevistou, eu estava bicado numa festa lá no Bessa Shopping ali, que tinha um pagode na quinta-feira, ele me entrevistou e a matéria foi uma resenha, dei meu número no ar, foi uma bagunça, sabe? E aí ele repetiu aquela matéria, então ele já me decorou minha cara. Já, né? Gostou de você. Já gostou de mim ali naquela hora. E Cláudio Elias era da Unorte, onde era Tony Show. Quando eu cheguei lá, eu acho que o grande segredo da vida, Vinícius, é você nunca se contentar com aquilo que lhe apresentam. Você tem que ser curioso e procurar saber onde lhe cabe. Eu vou te dizer por quê. Quando eu cheguei lá, disse, você vai atualizar o portal. Eu pegava notícia e tudo que era portal e colocava ali. Um serviço muito besta. Se você fizesse só aquilo que os seus olhos enxergam. Eu digo, peraí, Tony Show pode ter. Ele é um portal que traz notícia de tudo, eu vou para todos os portais e eu programo aqui uma notícia a cada minuto. Ele pode ser um portal 24 horas, porque eu coloquei ali para essa notícia sair 10 horas da noite, 10 horas da noite vai ter notícia no portal. Já fiz algo diferente. Fui uma vez de ônibus e eu levei, como era televisão, apaixonado por televisão, meu pai tinha aquelas câmeras digitais e eu levei. Um dia passo no 601 opcional, vi um acidente, tirei uma foto. Cheguei em casa, tinha um acesso ao portal, preparei uma notícia exclusiva, um acidente. Fiz a diferença. Procurei um espaço onde me coubesse, não invadi o espaço de ninguém, mas fiz algo diferente, fiz algo novo. Fiz melhor do que aquilo que me pediram para fazer. Quando era na segunda-feira, Salles Dantas tinha um programa no sábado na TV O Norte. O cenário de Salles Dantas era desse lado, o de Tony Show era desse lado. No final de semana virava tudo, e Tony Show comprava o horário na televisão, não tinha quem montasse o cenário para ele. Identifiquei outra coisa que eu poderia fazer. Comecei a montar a oportunidade, comecei a montar o cenário dele. E aí, uma chefe que não gostava de mim, que era a Luísa Valac, ela me odiava. Quando perguntaram, Luísa, Ivanildo Viana perguntou, quem é esse aí, Luísa? Ela disse, é um desses estagiários que ganham metade do que a gente ganha para fazer o dobro do que a gente faz. Engoli seco. Né? Decidi amar esta pessoa, porque a vontade que eu tinha era de matar, ou de morrer e sair dali. Aí,
Todo o contato da gente era terrível. Ela não gostava de mim, ela me destratava, mas ali era a oportunidade que eu tinha. Era através dela. Eu vi que era uma pessoa sobrecarregada, que eu poderia ajudar a aliviar o fardo dela. E eu acho que você poderia, como você falou, ter um sentimento como esse. Mas você usou aquilo como combustão. Para buscar o seu sonho, né, Vitor? Exatamente, era o meu sonho. Tinha algo maior que me fazia não enxergar aquelas coisas pequenas. E eu ouvi muita coisa, tive muito obstáculo. Eu me ofereci para pagar as contas dela na Lagoa. E ela não, ela teve que ceder. Até que um dia... Eu acho que ela ficou tão constrangida. Se eu faço tão mal e ele me faz tão bem, né, Vitão? Isso, mas só que tem que ser dessa forma. Viu? De constrangida, ela passou a ter necessidade, porque eu oferecia um serviço que não existia para alguém que precisava. E aí, Lima Souto tinha um programa lá na rádio, que aí Tony Show disse, vem cá, tu quer ir pro estúdio? Eu disse, quero. Vai fazer um programa com Lima. Meia-noite, às 6, Bandeira 2. Meu amigo... Era um horário que geralmente ninguém queria, a madrugada, à noite, né? Era à frente do tempo, porque o jornalismo na madrugada. Aí a gente tentou me chamar todo o resumo do dia, eu dormia de um lado e Lima, quando eu estava em entrevista do governador, eu dormia do outro. Quando deu 3 dias, Vinícius, aí Luísa ligou. Eu falei com o Tony, você não pode sair daqui porque eu preciso de você. Sentiu falta. Para alguém que era desnecessário, passou a ser... Que fazia o dobro e recebia metade. Passou a ser necessário. Essencial. Passei a ser essencial. Massa. E aí foi justamente com essa diferença. Hoje, Luísa, meu filho chama ela de vó, ela é uma mãe de coração que eu tenho. Né? Essa virada de chave foi muito importante porque eu tinha um sonho. E o sonho era muito maior do que os obstáculos que me apresentavam. Isso. E partindo disso, como eu tinha o sonho de ir para a televisão, de ir para a linha de frente, comecei a fazer produção, gostava daquilo ali. Toda oportunidade que eu queria ir para o vídeo eu não conseguia, porque Luísa mesmo assim me barrava. Mas até que Cláudio Elias passou. Zé Gotinha, tu aqui, bora fazer matéria para mim? Eu disse, bora, mas eu preciso perguntar a Tony Show. Aí Tony Show disse, é lá ou cá? Eu disse, é lá. Porque lá eu acho que você ia ter mais oportunidade, né? Claro, fazer matéria era só Cláudio Elias, não tem ninguém me barrando. Não. E você iria fazer o que você gosta. E Cláudio naquele momento, a palhaçada, que era o que você... O programa dele era palhaço, muito isso, só né? que ele era eu ali, eu era palhaço naquele isso. tempo, eu era presepeiro, quem andava comigo nas farras e tudo mais, sabia agora daquele jeito que hoje eu não faço mais isso na televisão. Eu compartilhei uma matéria de Vitor, meu amigo, que engraçado. Dentro do Caco do Rangel. Do Caco do Rangel, ali foi do Bola da Vez. Rangel, não conta isso não, pelo amor de Deus. Foi. Já foi bem depois. Depois quem me segue eu vou... 2005, 2006... E o Bola da Vez também já foi disruptivo, né? Porque era um programa que era muitas vezes em algumas casas de churrasco. Era a coluna social, que Cláudio foi outro pioneiro aqui. Porque ele fazia a coluna social jovem de um jeito irreverente. Que tinha Abelardo Jurema, Gerardo Rabelo, Gorete Zenaide, Tereza Madalena, e o parênteses é sobre Tereza Madalena. Na época que eu estudava ainda, fui... que tem aqueles 15 anos. Aí são 14 daminhas com 14 cavalheiros e a dama mais o príncipe. E eu fui um dos cavalheiros no 15 anos, onde Tereza Madalena era a cerimonialista. Eu assisti ao programa dela, Nossa Hebe da Paraíba. E aí, eu não sei, foi a primeira vez que eu tomei uísque na minha vida, eu não sei o que eu disse a ela. Eu sei que quando foi no final, ela deixou um cartão com o telefone da produção para eu ir conhecer a TV Correio, que era meu sonho para aquela empresa. Para passar por ali. Aquela era a televisão que trazia toda a mágica que eu gostava de ver na TV aqui. E aí fui conhecer a TV Correio. Tereza, muito simpática. Como muito, sempre, ela amorosa, atenciosa. Atenciosa, é de fato cuidadosa, a rainha, né? Da TV Paraíba. Eu acho que ela é. Ela disse, eu recebi um presente, quando eu vou chamar, você entra com presente? Tá. Recebi um buquê de flor, entra, Vitor. Entra. Sorrindo. Ela disse, vem a semana que vem? Olha, alguém... rapaz, esqueci o nome dela, não sei se é a dona Silvia, um quadro de cabelo curtinho que trabalhava lá na Correio, que depois ela acabou indo para a Fundação Solidariedade, não sei se ela morreu. Ele chegou com um quadro, traga, Vitor. Então eu era o assistente de palco de Tereza Madalena. Pronto, fecha esse parênteses, aí anda, e até que eu passei a não ir, eu fiquei encabulado, com vergonha, né? Achava que de repente não era mais necessário eu estar ali e parei de ir. Mas quando eu pedi uma vez um evento da escola, eu trabalhava na escola, e o professor Reinaldo fez uma gincana, eu perguntei a Tereza se ela podia mandar umas imagens, e ela mandou a equipe para cobrir. Então, eu era fã de Tereza, eu ainda sou, né? E preste atenção, uma participação simples, sem muita, entre aspas, relevâncias. Foi para conhecer. Gerou uma conexão.
gerou um relacionamento que trouxe uma equipe de TV. Isso é muito importante. As pessoas não valorizam os pequenos momentos, os pequenos gestos. As pessoas hoje só querem valorizar o dinheiro, o Pix. Tem Pix, não vou. Então, eu acho que tem muita coisa que você precisa fazer com relacionamento e conexão. Isso, o dinheiro vem depois. Porque numa ponta tem o bolso, no outro tem o dinheiro, mas a comunicação é, meio, o que conecta. E você só consegue se conectar com quem você tem, com quem você se identifica. Sabe? Você precisa gerar uma identificação. E você só gera identificação conhecendo. E é só conhecendo que essa conexão ela chega e ela volta. Sem conhecer, ela só vai, não volta. Em tudo na vida, Tudo foi uma viajada agora, mas é para falar de tudo na vida. Mas... Vamos adiantar. Aí, fiquei sabendo que Tony Show ia para Recife. Meu sonho é trabalhar na televisão em Recife, com um programa de auditório. Aí eu preciso voltar. Minha mãe vendia pijama. Disse, mãe, aniversário de Tony Show, 11 de abril, se eu não me engano. Me dá um pijama para levar para ele de presente? Levei. Ele disse, garoto, tu é de Recife, né? Quer ir para a equipe? Eu disse, quero. Voltei a trabalhar com o Tony e fiquei nos dois. E assim foi, fomos para Recife, para a TV Estação, cheguei lá como estagiário, em poucos meses, eu com 20, 21 anos de idade, acho que no máximo 22, eu era diretor do programa dele. Por quê? Tinha conexão, eu conhecia Tony, ninguém em Recife o que ele conhecia. Queria, você estava ligado à conexão dele. Porque ninguém da equipe de produção entendia tanto de Tony Show quanto eu que era telespectador. E eu acho que o mais importante, pelo pouco que a gente conhece, eu entendo que você não batia de frente, porque Tony... Ele tinha a loucura dele e tal, mas ele queria alguém que entendesse a língua dele e quando ele dissesse, é isso mesmo, o cara dissesse, é isso mesmo, porque entendia o olhar dele, né? Exatamente, você precisa aprender a valorizar o talento do artista. Tony, ele é um artista, ele tem um dom, e aquele dom que conquistou a Paraíba, precisava conquistar Pernambuco, mas eu precisava deixar o palco pronto para ele. E entender que no zoológico, por exemplo, tem um animal, que o animal ali é a atração, mas tem um tratador. Que é tão importante quanto o animal. Porque e tem que deixar o animal lindo, bonito. Tony Show era um animal, eu era o tratador. E é um espaço que me cabia. Não adiantava eu querer disputar espaço com ele, querer ser apresentador. Até porque, pronto, quando eu comecei a fazer matéria, sabe como foi que eu aprendi? Um dia ele disse, tu quer ir pra rua? Eu disse, quero. No outro dia eu vim todo arrumado, pensei que era para ser repórter. Era para ser auxiliar. Naqueles padrões, né? Era para ser auxiliar. Peguei a camisa do meu pai, relógio, perfume. Aí chega o irmão de Tony Show, que se chama Fabiano Borges. Quem é que vai comigo? Eu disse, sou eu. Toma, chave do carro, tripé, pega o cabo, tira o carro, vice. Disse, como é esse? Tu tá achando que é para ser repórter? Tu vai dirigir o carro. Aí John Anderson era um repórter. Eu disse, como é que eu vou aprender a fazer reportagem dirigindo o carro? Eu vou ouvir, prestar atenção como é que o repórter trabalha, porque eu preciso aprender a me portar. E aí eu fui aprendendo a fazer reportagem pelo outro lado, pelo lado do auxiliar. Então, eu tive a oportunidade, né? E aí eu busquei aquilo que eu queria. Passa para frente, aí chega em Recife, ninguém entendia de Tony Show quanto eu. Tony Show era o dono do programa, ele era o sócio do dono da televisão e o programa era a cabeça dele. E aí eu, com as conexões que eu criei com a equipe, com a amizade, era uma cervejinha aqui, era uma brincadeira ali, todo naquele jeito, dando polpa em todo mundo no ar, mas fora do, assim, no brincalhão, fora do ar ele dava polpa, porque ele era muito sério, muito exigente com o trabalho, mas era brincalhão no ar e aquela palhaçada ganhava o povo. E eu comecei a mostrar ali ao pessoal, que era muito técnico, muito cheio de resenha, que aquele cara ali, aquele bobo da corte ali, era a galinha dos ovos de ouro do programa, mas era aquilo que a gente precisava, deixar ele brilhar, dar o talento do artista. Um dia Tony bagunçou o cenário lindo que ele tinha em Recife, e ele bagunçou o cenário todinho e gerou uma reunião da direção. O diretor artístico dizendo que não valia a pena investir no cenário dele, que ele bagunça, não respeita a cenografia, e o diretor técnico dizendo que o que ele fez era um absurdo, rodar o cinegrafista. Aí o dono da televisão disse, meu filho, o que é que você me diz? Aí Tony Show olhou e disse, tire o nariz do palhaço que o espetáculo acaba. Então, se você enxerga que o camarada tem um dom, tem algo que possa ajudar, que ele pode ir à frente. Porque tem gente que tem problema, Vinícius. Se você sabe mais do que eu, no ramo de trazer solução para empresas, no lugar de eu dizer, hoje a sociedade está assim, no lugar de eu dizer, ó, Vinícius foi a solução para a minha empresa, ele pode ser a solução para a tua também. Eu te escondo, porque só eu quero ter sucesso, e eu tenho vergonha de dizer que você é melhor do que eu, no sentido de conseguir solução para a empresa. Verdade. E tá cheio de gente assim nas empresas. É tá? o que mais tem. E eu acho que assim, tô viajando no tempo, né? Muita história bacana. Acho que a gente tem 10 horas de programa aqui, não se cansaria para contar muita história bacana de Vitor, que traz uma viagem no tempo, né? Eu acho que você
aprendeu muito com tudo isso, né? Passei por muitos lugares. Isso. Muitos lugares. Aí teve uma hora que em Recife não estava mais dando, e o programa dando certo lá, mas lá não era a casa da gente. A gente é aqui da Paraíba, né? Eu sou pernambucano, mas aqui é o berço da gente. Eu entendi que o lugar de Tony Show é aqui. E aí ele disse, garoto, e aí? Eu disse, vamos botar a gente não é daqui? Aí viemos para 100.5, passamos por vários lugares, andou-se o tempo, e aí aconteceu que eu voltei para Recife. Voltei para Recife, apresentei o meu programa, comecei a caminhar por lá, com a amizade, com as conexões que eu tinha construído com a equipe da TV. Né? E tive a oportunidade de apresentar, até que nessas apresentações mudei de emissora, conheci um camarada chamado Léo Lima, radialista lá da Rádio Clube, apresentador, e Léo Lima veio ser gerente da TV Clube aqui em João Pessoa. Lauro Lima apresentava o programa e o diretor queria um doido para botar para apresentar, que Lauro estava de saída. E aí o cara disse, eu tenho Vitor Freitas, vou mandar buscar em Recife. Me ofereci, vim para cá, vim como repórter, porque a TV ainda não tinha feito distrato com o Lauro, peguei gosto pela reportagem, me dediquei na reportagem da noite, foi aí onde apareceram convites da Arapuã e da Correio, aí, só que eu tinha vindo para ser apresentador do programa. E aí eu lembro com o Vinícius Henriques, ele disse, João quer conversar com você, João Gregório, para você ser repórter da Arapuã e apresentar o programa no sábado. Eu disse, Vinícius, deixa eu lhe dizer, acabei de fechar com a Clube. Aí ele perguntou, você quer ser piloto, copiloto num jumbo ou piloto do Teco-Teco? Eu disse, aquilo que me dá mais emoção. Fui ser piloto do Teco-Teco, fui apresentar na Clube. E da Clube saiu a oportunidade de apresentar na TV Correio. Fazia o Paraíba Cap, o programa nos domingos, tinha aquela resenha toda com aquela equipe. Começou a gerar um entrosamento ali, as pessoas gostaram de conexão. Você, lhe conhecer mais de perto, né? Isso. E aí Fabiano perguntava muito a vocês do estúdio. Quem é um doido que eu trago para cá para ficar no meu lugar que eu não aguento acordar cedo? E na época, dá um freio aqui. Na época foi a época do Cidade Alerta. Então o Cidade Alerta corta pra mim, né? E aí tava bombando no Nacional. E aí disse, vamos trazer pra Paraíba. E aí foi aquela coisa, vamos lançar o Cidade Alerta aqui. Fabiano foi pra noite e eu fui pra de manhã. Eu lembro de hoje um cara que hoje pra mim é referência, ele passou um curto período da minha vida, Vitor, foi Michel. Michel foi um diretor que veio da Record, um cara muito inteligente, educado. E eu aprendi muito com esse cara. Eu trabalhei com ele, aprendi muito com ele, muito mesmo. E ele foi o cara que preparou toda a parte do Cidade Alerta, aquela coisa toda. Eu lembro que hoje cometeram um erro grande, que botaram um piso preto e ficou horrível, a imagem escureceu tudo. E na época o Michel bateu de frente ali, e que não dava legal, e tirou, enfim. E para Fabiano Gomes sair da manhã para a noite, precisava de um substituto. Isso aí me levou. E aí ficou, quem, sendo meu amigo que o gordinho da Clube tava bombando. E aí o que foi que eu fiz na Clube? Chego na televisão sem audiência, sem estrutura, porque quando eu cheguei como repórter, a TV não tinha microfone sem fio. Verdade. A lanterna da câmera, uma lanterna de celular iluminava mais. Aí eu fui fazer uma matéria e Emerson Machado, que era safado naquela época, se enganchava no fio do meu microfone, barrava o meu trabalho. Eu peguei e disse, não vou apanhar para esse cara não. A TV não tem microfone, falei com o meu avô, se o senhor compra um microfone para mim? Se compro. Fui buscar aquilo que a empresa não me dava, dentro daquilo que me cabia. Microfone sem fio. E era seu. A gente começou a fazer matéria. Terminar, levava, seu. Comecei a brigar, comecei a ser visto, comecei dentro do meu espaço, me dedicar naquilo que me aparecia e comecei a aparecer. Aí quando eu fui apresentar o programa, TV sem audiência, sem estrutura, o que é que eu vou fazer? Eu disse, um circo. Vou fazer o que eu sei fazer, barulho. E aí tinha matéria policial muito pouca, porque a TV não tinha estrutura, tinha duas equipes, eu às vezes fazia algumas matérias, porque a equipe da noite, como eu era solteiro, e a repórter que eu indiquei, a minha grande amiga Mônica, que hoje está em Maceió, a gente dividia a casa. Eu, ela e a Areia de Cemitério, que é Zé Carlos, que era o personagem. Então a gente rachava o aluguel ali, todos vindos de Recife. Só que eu não fazia mais nada a não ser trabalhar. Eu disse, Mônica, enquanto tu está fazendo matéria, eu vou junto com a equipe, porque, na minha cabeça, o que o repórter vai trazer, eu vou saber na hora do programa, mas eu posso fazer diferente. A mesma matéria eu vou fazer outra coisa. Eu posso me misturar com o povo e procurar saber informações sobre os crimes, sobre ali aquele local, informações que podem me acrescentar conteúdo que a matéria não vai dar. Não vai dar. E aí eu consegui informação pessoal das coisas e tal. Consegui às vezes uma história bacana daquilo que os outros traziam, mas não viviam aquilo que eu vivi, porque eu estava os outros apresentadores que chegavam na hora do programa, eu estava na construção da matéria.
Comecei a fazer matérias diferentes para um surf nu, no programa policial. Um bocado de gente nua em Tambaba e eu fazendo matéria. Fazia clipes, eu digo, eu preciso chamar a atenção do povo, eu estou na televisão. Não tem audiência, não tem faturamento, fazer clipe. Criava história, sabe, trazia cantor ruim. Só pode dar certo. Mas, Banda muito boa ou muito ruim. Mas vamos lá, vejam só. Conta comigo é pra contar mesmo, e a gente também conta história, mas, cara... Mas não é conta demais, né? Mas assim, pega a visão, meu irmão. Tem muita gente, Vitor, que teve a mesma vida que você, mas só fez reclamar, criticar, falar mal da empresa. Enfim, cara, usa as oportunidades que estão na tua mesa. Porque a vida é um funil. Exatamente, cara, vai pra cima. Mas é ruim, vai ficar melhor. Se tu ficar reclamando, vai ficar pior sempre. Exato. E você é exemplo claro, meu irmão, de criatividade, de reverência, de alegria. De tudo que você teve de dificuldade, você usou isso como alegria para criar. Mas passei por uma fase comprida, foi uma fase longa e muito complicada para mim, que eu não aceitava o contraditório. E por isso, quando eu esbarrava naquilo que não me era interessante, eu abandonava o que eu estava fazendo. Então, eu posso dizer que isso foi algum erro assim seu? Você se arrepende e hoje tem um outro Vitor que pensa diferente? Me arrependo porque falta paciência. Hoje, com o meu filho, eu exercito aquilo que eu poderia ter aprendido. Quando ele está agoniado, eu digo, castigo para agoniado é ficar quieto. E quem espera, ganha mais. Se eu soubesse esperar, aproveitar as oportunidades e a cabeça que eu tenho hoje, naquele tempo, hoje eu entendo que se eu estou num lugar que não é o melhor, é porque eu preciso ser melhor. E dar o melhor mais ainda do que o que eu dei melhor ontem. Porque assim eu vou conseguir melhorar onde eu estou. E se aqui ainda não está bom comparado com os demais... Se eu, cada vez que eu me dedique, se eu me dedicar ainda mais, eu vou conseguir fazer daqui um lugar melhor do que aquele que hoje é melhor do que onde eu estou. Sabe o que foi que uma vez o diácono, o fundador do Instituto Beneditino em Adoração, que hoje eu faço parte, o diácono Eduardo Henrique, ele me deu um vídeo de Mário Sérgio Cortella, que falava sobre caprichar. Caprichar é você fazer o que você faz, é você dar o melhor onde você está, enquanto você não tem condições de fazer melhor. E quando isso começou a entrar na minha cabeça, eu comecei a me dedicar, eu comecei a sair menos de onde eu estava, eu comecei a reclamar menos. E realmente você é isso, reclama muito menos e com muita alegria usa as dificuldades para crescer. Até porque eu não consigo controlar duas coisas, o tempo e o outro. Então eu preciso otimizar meu tempo. E eu preciso me dedicar para ser melhor onde eu estou. Eu não posso fazer você me entrevistar, porque eu sou entrevistado. Então eu tenho que trazer, as melhores respostas que eu puder trazer para otimizar o tempo e tentar me conectar com o seu melhor. E assim a gente vai conseguir fazer um trabalho de conteúdo. Antes eu me preocupava com o trabalho do diretor, do repórter, de não sei de quê, e não é isso. Eu preciso ser melhor onde eu estou. E numa oportunidade posterior, se eu puder contribuir com o seu trabalho, eu te dou um toque. Cabe a você aceitar ou não. Mas se você não aceitar, não posso morrer por isso. Porque eu não vou conseguir controlar nem um tempo, nem o outro. Coisa boa. E hoje, claro, existe um Vitor mais temente a Deus. Renovado. Mais renovado, mais cauteloso. Tem Sim. 2 tempos aí do Vitor. E como foi essa virada? Depois de ver tudo na TV, depois de ter experiência em grandes TVs, como foi essa virada de chave? Caí do cavalo feito Paulo. Sabe? Eu estava na Arapuã nessa época, depois daquela experiência que você vivenciou, quando eu abandonei o programa ao vivo na Correio, que mesmo assim, eu acho que ali eu já estava começando a ser mais consciente. Quando eu saí da Clube, eu tinha um chefe que era muito carrasco. E ele começou a me dirigir e ficava me mandando falar umas piadas sem graça no ar. Se eu não achasse graça, eu não ia fazer graça. Eu não posso passar aqui aquilo que eu não sou. Talvez eu possa passar de um jeito diferente de como eu seja em casa. Que de samba canção a gente é diferente de camisa polo, né? Do que de camisa polo. Aí eu disse, vou fazer essa coisa, tirei o ponto. Aí esse bicho começou a infernizar a minha vida. Eu era a galinha dos ovos de ouro, depois passei a ser a galinha choca dos ovos podres, né? Passei a ser a pessoa dos ovos goro. E aí esse bicho começou a me infernizar, eu adoeci. Não conseguia fazer o que eu queria. Eu comecei a botar barreira, ele botava barreira mais ainda, só que ele mandava mais do que eu. Ele já estava preparando minha demissão. Um dia eu demorei numa reunião, dei de cara com o meu substituto, ele escondendo, tramando pelas minhas costas. E aquilo começou a me adoecer. Estava com gastrite, pressão alta, gastrite nervosa, pressão alta, ácido úrico alto, glicose, estava podre. 120 quilos.
E aí eu fui ao médico, o médico disse, você tem 27 anos, seu avô 72, assim você morre primeiro que ele. Comecei a mudar de vida. Abandone o que está lhe fazendo mal, deixei o trabalho. Aí era a minha paixão, televisão. Já tinha rolado um primeiro contato da Correio, eu disse, desempregado eu não fico. Já tinha a proposta da Arapuã para ser repórter, desempregado eu não fico. Apresentava um programa no final de semana, sem dinheiro também não fico. E aí comecei a cuidar de mim, a cuidar de melhorar aquilo que eu tinha. Modifiquei meus hábitos alimentares, comecei a cuidar da saúde, perdi peso. E aí fui começando a ter consciência de que a primeira mudança precisa acontecer do lado de cá. Às vezes, falta mudança do lado de lá, porque do lado de cá a gente bota dificuldade. Se eu crio uma oportunidade, eu mudo do lado de lá, mudando primeiro aqui. Esse é um ponto importante que eu aprendi na vida. Aí caminhando, pedi demissão da Correio, eu já tinha conversado com o Fabiano, naquele programa ao vivo ele me autorizou, pode pedir demissão, Beatriz, eu tinha uma multa de 120 mil, parece, era de 200 mil, se eu deixasse a televisão. E Beatriz precisava me liberar. Fui falar com o Fabiano, é a coisa que você talvez não soubesse, que ninguém soube naquela época. Peguei Fabiano no carro, ele foi conversando, disse, por que você quer sair? Eu não disse a verdade a ele, porque eu estava muito angustiado. Disse, deixa para outro momento. Aí eu quero sair, não está dando mais para mim, não sei o que, tá bom, vou falar com Beatriz para liberar você da multa. Naquele dia, naquela sexta-feira, ele mandou uma mensagem para mim. Falei com Beatriz, está liberado da multa. Seja feliz, vá com Deus, a Virgem Maria, não esqueça da gente. Aí eu pedi demissão e fui embora. Abandonei e liguei para João Gregório, que eu já tinha conversado com ele antes de ir para Correio, mas acabei não indo. Aí João Gregório me aceitou lá na TV e tal, fui para lá, e não fiz programa policial, fiz um programa de entretenimento, e aí acabou, não saí, já até me perdi. Deixa eu dizer um pouquinho sobre o Fabiano, né? Trabalhei com o Fabiano, tive, claro, algumas experiências não muito legais, mas também tem uma experiência muito massa. Fabiano Gomes, ele tem um coração gigante, foi um cara que me ajudou, foi um cara que ajudou na minha formatura. Generoso. Ele. Fabiano Gomes foi um cara que ajudou um amigo, um irmão meu, que estava na pandemia e quase que morre, que a gente chama de Wagner Peroba, precisou de um jato para vir foi Fabiano Gomes que ajudou. Então, assim, onde ele estiver assistindo a gente, é um cara que também merece uma gratidão. Tive também experiências como todos nós, né? Tivemos experiências negativas, mas tive um ano da minha vida trabalhando com esse cara, aprendi muito também, comunicador nato, aprendi muito com você, viu, Gorinho? Onde você esteja aí, eu sempre acompanho o seu trabalho, espero que você acompanhe da gente aqui também, e é uma alegria ter tido aí um ano de experiência trabalhando com você. E ele foi um cara que me ajudou, às vezes a gente tem que ter gratidão, né? Num momento muito difícil da minha vida, da minha formatura, que é um custo muito alto para quem vai fazer festa, foi ele que chegou lá e disse, toma aqui um envelopezinho, ajudou financeiramente, juntou à época ali a galera e ajudou na minha formatura. Então ele tinha assim, sim, mas ele tem um coração muito bom, né, meu irmão? Aquele cara tem seus defeitos, assim como a gente também tem, mas é um cara que tem um coração muito bom. E eu sempre termino o programa na Pop dizendo isso, gratidão é uma virtude para poucos. Jesus Cristo curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E a gente conviveu, conheceu ali no estúdio um Fabiano diferente do que o povo achava que ele era, porque ele é generoso, ele paga bem, porque o que ele ofereceu era 4 vezes o que eu ganhava na outra televisão, sabe? Ele tem visão, ele sabe onde investir, ele aproveita o seu talento e deixa você brilhar. E ele gosta de se cercar de pessoas competentes e capacitadas para poder fazer o trabalho dele, sabe? É isso. Fora, aí a gente teve, tipo, eu não tive um problema com ele, Até um dia, um episódio que ele jogou água no telão, não sei o que o povo pensou que ele estava com raiva de mim, e eu sabia que ali era o jeito dele brincar. Ali foi parte do espetáculo, do circo, do mise-en-scène que é a televisão. É verdade, né? Aí, como foi que tu perguntasse mesmo? Perguntando, fala um pouquinho sobre o Fabiano Gomes. Foi a virada de chave. A virada de chave Isso. da parte cristã. Quando foi que Isso. você disse, poxa, peraí, eu tenho que mudar, conhecer o Senhor? Foi na sua demissão. Foi na minha demissão, fui demitido. Aí dali eu fui para Arapuã, na Arapuã eu fui morar no Bessa. Eu estava no Castelo Branco, a mulher pediu a casa, eu fui morar no Bessa lá, que era onde eu passei minha adolescência. E aí, deixa eu ver se eu me lembro daquele tempo. Eu fazia o programa, já estava no programa de meio-dia, o Cidade em Ação. Só que eu era muito estressado, e reclamava, batia na porta de seu João Gregório, reclamava com ele, reclamava, e só botava dificuldade. J. Ferreira teve um problema de erisipela, acho que foi erisipela, alguma coisa na perna, foi uma trombose que ele teve, e ele precisou passar 15 dias fora do ar. Eu estava começando a empreender, porque eu era apresentador do meio-dia, eu tinha um programa de carros na empresa, tinha outros projetos para empreender na comunicação dentro da empresa, e aí, seu João precisou que eu ficasse como repórter.
Eu dava muito trabalho, eu era arrogante, eu era prepotente, eu era chato, eu era abusado, eu achava que sabia de tudo e tinha um rei na barriga. E vindo da Correio para Arapuã, então pronto, eu era o cara que sabia de tudo, além de ninguém sabia de nada na minha cabeça naquele tempo. E aí me chamaram para ser repórter nesses 15 dias, eu disse, não vou. E eu ainda vendia um produto para emagrecer, que era a mistura seca-barriga, né? Eu ganhava muito dinheiro com aquilo, ganhava muito mais do que apresentando programas. Era tanto dinheiro que meu pai passava na sexta-feira, levava o apurado para eu não gastar tudo. E isso foi o que fez até caixa para uns 6 meses, porque meu pai é muito planejado financeiramente, muito organizado. E aí eu disse, não vou. Aí Helder baixinho disse, Boizinho, pega, Boizinho, se tu é doido, Helder, o dia que eu botar o pé ali para fazer reportagem, nunca mais ele vai me soltar. E eu não quero, eu quero empreender, eu tenho um projeto de programa aqui dentro da casa para ganhar dinheiro, eu quero investir em comunicação. Boizinho, pega, eu disse, não quero não. Eu cheguei e disse, Boizinho, vem na minha sala? Tu sabe, né? Eu disse, onde é que eu assino? Fui demitido. Fui demitido e, na época, seu João fechou as portas para mim na comunicação. Porque eu bati na porta da Tambaú com o Henrique Kirilauskas. E eu liguei para ele, meu superintendente, saí da Arapuã, não sei o que. Ele disse, eu sei. Eu até estava pensando em falar com você, mas o João me disse qual foi o motivo. Eu disse, então, se ele disse, você já acreditou na versão dele. Não, mas eu também não tenho espaço para ninguém. Eu disse, não quero tirar ninguém, não. O projeto que eu tinha era fazer aquilo que a Erlen faz hoje. Eu disse, tinha um caso de polícia, eu disse, eu vi que no SBT tem um espaço vago, que você pode entrar, fazer o povo na TV, com serviço, utilidade pública. Não, mas não quero não, tá, deixa para lá. E aí fiquei sem trabalhar. E foi na época que, quando eu fui morar no Bessa, todos os meus amigos da época da farra estavam frequentando a adoração, na Auxílio dos Cristãos, estavam engajados no EJC, no movimento no encontro de jovens e tal, e a conversa da gente girava tudo em torno de igreja. Eu passei aí na missa dos domingos, tenho formação católica, minha avó muito católica e tudo mais, foi minha catequista, e aí passei a missa nos domingos, aí um amigo meu disse o mesmo que eu achava que era brincadeira lá do negócio de Tony Show. Se vamos para a adoração na terça, eu disse, tu é doido, já vou na missa no domingo, quer que eu moro na igreja? Meu amigo, bora uma vez só, eu disse, rapaz, eu não vou não. E ele ficou pé da vida comigo, ficou brabo. Eu só queria que os meus amigos vivessem aquilo que eu vivo. Eu disse, parabéns, vá só. Você não disse isso, eu disse parecido. Eu disse, mas eu não quero. Ninguém manda em mim, ninguém vai me levar para onde eu não quero, não. Aí, nessa terça-feira eu não fui, mas na outra eu fui. Achei estranho, mas comecei a olhar, e a ver Jesus Eucarístico ali, achar uma coisa diferente, uma coisa interessante. Disse, rapaz, eu estou sentindo... É tudo que eu não queria ir. Pega na mão do seu irmão. Não gostava de pegar na mão de ninguém. Dança, eu não gostava de dançar. Eu dançava no ar. Às vezes, a gente faz tanta presepada na vida e não tem coragem de fazer para Deus, né? Aí na televisão eu dançava, eu me jogava no chão, eu pegava, abraçava o povo, pegava na mão do povo. Mas quando eu estava fora daquele palco ali, que eu não era visto, que eu estava vendo, quer dizer, eu estava indo de encontro àquilo que era a minha vontade, eu não queria fazer. Eu não queria pegar na mão de ninguém na igreja, eu não queria louvar, não queria dançar, eu não queria sair da minha zona de conforto, de enaltecer o meu eu para fazer isso, para enaltecer a Deus. Que é onde tá, que é exatamente onde está a essência de servir, de se humilhar. Eu gostava de ser visto. Exatamente, cara. E aí é quando Deus nos honra, né? Quando Deus realmente quer essa intimidade com a gente. A soberba, o orgulho não vai te aproximar do Senhor. Né? A soberba precede a queda. E aí caí, estava soberbo, caí, não tinha emprego em lugar nenhum, as portas não se abriam, e só tinha uma outra oportunidade, era voltar para Arapuã. Mas eu não queria bater na porta desse jogo, que ele me demitiu. Aí o que acontece? No belo dia, numa adoração, na hora que Jesus Eucarístico estava lá, o diácono proclamou, tem gente que veio aqui para me pedir uma coisa. Eu até sei o que é, mas você precisa abrir a boca para dizer. Eu disse, Senhor, é meu emprego, eu queria de volta. Na outra semana, tem um filho aqui que está querendo muito uma coisa. Eu vou dar, mas não é do jeito que você está querendo. Eu não entendi o que era. E nesse meio tempo, o seu João Gregório voltou de uma viagem para Portugal que ele fez, ele viu uns programas de auditório lá, uns programas diferentes e tal, e voltou aquela nossa paquera para voltar para a televisão. E a família dele gostava muito de mim, as filhas e tudo mais, o genro dele, né, na época. E aí, o genro dele hoje é CEO da empresa, né, o Daniel Nobre. E ele botava muita fé no meu trabalho e tal, ele apoiava bastante, a gente tinha algumas divergências, mas era coisa corriqueira. Ele enxergava coisas em mim que ninguém enxergou. Por exemplo, eu lembro muito bem que ele foi um gestor que ele disse, Daniel Nobre, ele disse,
Vitor, você tem a visão holística da coisa. Você não vê apenas por um aspecto. Você vê um 360 da situação. Nunca esqueci disso que ele falou. E foi a única pessoa que me enxergou dessa forma, porque até então eu era uma caixa de problema, né? Que na verdade eu queria ser uma caixa de solução. Eu trazia os problemas que eu via nos locais. Aí ele disse, bora, se eu quero fazer um programa de auditório. Se de auditório, eu disse, de auditório. Aí veio o Iramito, o irmão dele, disse, vamos fazer. Colocamos o programa de auditório. E foi um grande sucesso, foi todo mundo na TV, eu já estava começando a caminhar na fé. 2 anos o programa dava muito sucesso. Meu sonho era trabalhar no SBT. Bem financeiramente, bem com você mesmo. Já bem não com precisava programa. de dinheiro, porque eu tinha trabalhos paralelos que me sustentavam. Sim. Ali eu recebia, mas eu pagava caro pelo sonho, porque era um salário comum. Mas eu ganhava muito por fora. Apresentava o Pernambuco da Sorte, que era um sorteio do Recife, que é tipo a Globo dos sorteios, né? Pernambuco é um grande centro, pagava-se muito bem, eu vivia a realidade financeira dos comunicadores do Recife. E aí, um dia a gente precisa falar sobre as coisas de Deus, viu? Porque foi tudo promessa de Deus. Isso. Numa quarta-feira de cinzas, uma irmã intercessora lá da comunidade, então comunidade que hoje é instituto, disse, Deus está preparando uma coisa para você. E não vai ser aqui não. Não entendi. Aí chegou na sexta-feira santa, eu estava com Walter Júnior no carro. Era Walter Júnior, meu Deus? Ou era Walter Júnior, ou era Jackson. Né? Walter Júnior, Jacques, quando ele fala assim, às vezes perde a conexão, mas era o cinegrafista dele na época, não é isso? Isso. Ou era Ninão, Joel, sou um dos 3. Aí o telefone tocou. Era Edmar do Pernambuco da Sorte, me chamando para trabalhar lá. Deus deu, mais uma palavra que Deus deu, né? E aí, beleza, passou-se o tempo, estava no Pernambuco da Sorte, bem financeiramente, não precisava de trabalhar, mas tinha o sonho de ter o meu programa de auditório no SBT, que era o que eu queria. Só que como eu não tive o SBT, eu tive a oportunidade de fazer o meu SBT. Eu tinha um programa de auditório, eu fazia lá, fiz a prova da banheira, fiz a porta dos desesperados, fiz o show de calouros, tinha todo mundo em minha casa, que era o Gugu na minha casa, levava atração musical, fiz o táxi do Gugu, comecei a dar o meu melhor naquilo que eu tinha. Comecei a caprichar, né? E aí, 2 anos depois, no meio de uma gravação, aí eu tive mais uma experiência com Deus. Um tumulto para gravar um programa, não sei o quê, uma agonia danada. A banda era Babado Novo, não esqueço. Babado Novo era a banda, a Mari estava dançando lá, e eu aqui no púlpito do apresentador, eu lembro de tudo em câmera lenta, aquelas luzes, lembro, isso é muito recente, é muito claro na minha memória. E aí, de repente, quando eu respirei fundo, aquela voz falou no meu coração, tá vendo, meu filho, que isso não vai mudar? Aí eu me entreguei e disse, e o que é que o senhor quer que eu faça, Senhor? Aí ele disse, deixe. Bicho, já tinha saído de várias televisões, me arretava, pedia demissão, saía, era tudo do meu jeito. E eu decidi fazer do jeito dele. Aí eu mandei mensagem pro diácono. Na época eu tinha uma paquera e ela disse, ela era católica também, disse, pergunte ao diácono da sua comunidade. Aí quando eu mandei o áudio para ele respondeu, disse, enquanto eu escutava seu áudio, Deus falava no meu coração. Foi eu que implantei esse sentimento no coração do meu filho. Diga a ele que vá, e no momento oportuno eu vou abrir a porta que ele precisa. Passou, cheguei na televisão, disse, Hino, vou sair da TV. É o quê, rapaz? Hino era o diretor Antônio Hino, de artístico. saudoso Antônio Hino, diretor-geral. Foi um cara também que virou muita chave, muita gente passou pela mão de Hino. Era uma referência. Não era uma referência, o cara também tive a oportunidade de conhecê-lo, trabalhar junto, um cara amoroso, um cara bravo, dedicado. Não é porque morreu que ficou bom, não. Bravo. E assim, ele era um cara que acreditava nas pessoas. Muita gente hoje que está nos assistindo aí, muita gente está nos assistindo hoje passou pela mão de Antônio Hino, né? Pode falar mal, ele tinha o jeito dele, mas ele era um cara que, se ele gostasse de você, meu amigo, ele lhe defendia até debaixo d'água. Eu dizia, Hino, tu fala do trabalho de todo mundo, fala do meu, rapaz, tu tá gostando, sai fresco, tu tá pronto. Eu dizia mesmo assim, vai fazer. E o cara entendia, não era, velho? O cara entendia de TV, meu irmão. Entendi, ele era um diretor artístico, que existem poucos. Inclusive, existe uma falha nas televisões, que é colocar o jornalismo para guiar tudo isso, mas televisão é arte, televisão é dom. Tem que ter alguém que entenda do artístico para poder fazer o talento dos caras brilharem. Por isso que a televisão está tão apagada hoje em dia. É verdade. Aí, voltando para a experiência com Deus, aí eu senti uma paz. Todas as minhas saídas foram angustiantes, e essa me deu paz. E aí era dezembro.
e ainda ia ter, eu terminava a temporada do programa, em janeiro fazia o verão, o Washington tirava férias e eu apresentava o Cidade em Ação, eu ia fazer o verão da Arapuã, fazer matéria para a rede, e aí em fevereiro eu tirava férias. Eu disse, pronto, em março eu não volto. É o quê, Vitor? É o quê? Foi dinheiro? Eu disse, não. Deus falou no meu coração assim, Vitor tá ficando doido, disse que Deus falou com ele, não sei o quê, eu não lembro muito bem desses detalhes. Saí, passei 2 anos sem conseguir um emprego aqui na Paraíba. Fui para Recife e tudo mais, e nada das portas se abriram. Eu fugia da comunidade, fugia daquilo que Deus tinha para mim. Eu pedia a Deus, não dizia nada, não tinha uma porta de programa, de trabalho, de reportagem, de nada, ninguém me chamava. Trocava apresentador, ninguém me ligava, e nada. Foram 2 anos de deserto. Eu disse, eu vou pro mais fácil, vou para Recife, eu tenho uma porta aberta na televisão lá. Fui, fiz o programa, começou a dar certo, mas eu não me sentia bem. Aí voltei, fugindo das coisas que Deus tinha para mim, era aquela vida em comunidade, aquela vida nele. Ele queria que eu mergulhasse nele primeiro, para depois me dar alguma coisa. O dinheiro não faltava, porque eu trabalhava no Pernambuco da Sorte, eu só não tinha o que eu queria, que era o meu programa aqui, era a oportunidade de trabalhar aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. Aí, depois, brigando em casa, muita divergência com minha família, aí saí de casa, disse, agora eu não volto mais. Fui para Recife de novo, e lá tive a oportunidade de mais uma vez, agora dessa vez eu fui trabalhar na gestão de televisão. Fui ser o gerente regional da TV Nova, uma TV independente que é afiliada da Cultura, era independente da afiliada da Cultura, né? Assim, tem uma relação, exibia alguns programas. E aí fui para Caruaru, implantamos a televisão lá, reativamos o sinal, montamos o São João, já estávamos preparando o prédio para a televisão começar, eu ia ter o meu programa lá, ia ser tudo do meu jeito, porque o dono acreditava no que eu falava, e as coisas davam certo. Aí me levou para abrir Garanhuns, que era outra sucursal, e aí começou a expandir, meu telefone toca. Era alguém aqui de João Pessoa me chamando. Jailma, da TV Manaíra. Vitor, tá fazendo o quê? Eu disse, eu tô aqui no Pernambuco da Sorte, teve entrega que deu errado, e aí eu tô por aqui. Tá fazendo o que da vida? Eu tô como gerente da TV Nova, apresento. Por quê? Você quer voltar para João Pessoa? Aí eu disse, agora. Era 11 da manhã. Que horas você está aqui? Eu disse, 3 da tarde. Mas fiz do jeito certo. Liguei para 2 irmãos e disse, rezem por mim. Rezem por mim, porque eu recebi uma... Liguei para minha mãe, que eu não tinha muita proximidade assim, naquela amor todo. Disse, mãe, não diga a ninguém não, só diga a meu pai. Estou indo aí para conversar com a televisão. E quando eu cheguei aqui, ela perguntou, quer ganhar quanto? E aí as coisas começaram a acontecer. Faça o programa do seu jeito, como você quer. Cheguei, vim de helicóptero, chegando por cima, não sei o quê. Na terça-feira que eu fui apresentado como novo apresentador da casa, teve a adoração. E na adoração Deus usou o irmão para falar, Deus está me mostrando você com vestes novas. Agora Ele quer pedir uma coisa, a sua castidade. Oxe, pensei que eu ia ser padre. Eu disse, comecei a chorar, não quero, Deus vai ser um escândalo. E eu não dizia nada. Aí quando foi no retiro anual, fui chamado à experiência de vida. Viver como irmão religioso. Enquanto religioso, se eu não era casado, eu era celibatário, não podia ter relação. Mesmo assim, davam umas fugidas. Aí tinha uma namoradinha, depois voltando para casa, mesmo vivendo a experiência de vida, que a gente tinha folga na segunda-feira, e eu voltava e me encontrava com ela, e pecava. Aí, um dia desse, num dia desse que eu voltava para lá, aí eu pensei nela, Nossa Senhora disse, deixa livre. Senti aquele falar no meu coração. Bicho, acho que e o que é massa é quando a gente começa a escutar a voz do Senhor e a gente reconhece. Não é qualquer voz, não é? Ela vem suave, assertiva e assertiva. Ela vem suave e certeira. Ela bate no coração que você não tem outra alternativa se não se entregar. Porque senão você não se sente em paz. Não se sente em paz, verdade, cara. Aí eu deixei livre. Disse, pronto, agora acho que Deus quer que eu seja padre. Aí eu olhei para ele e disse, Senhor, o Senhor quer, eu vou. Mas eu vou ser o escândalo da Igreja Católica. Porque eu acho que não dá para mim. Estou preparado, não. Mas eu não conheço amor maior do que o que eu sinto por ti. Se o Senhor quer, eis-me aqui. Aí fui fazer um curso de filosofia, sem ele dizer nada. Ele não disse nada, ele só disse, Nossa Senhora só pediu para deixar a namorada. E eu fui colocando do meu jeito. E Deus dizia uma coisa, eu remendava. Deus dizia uma coisa, eu remendava. Era do meu jeito, não era nada disso. Aí um dia, Jailma me obrigou a ser jurado de um concurso da Musa do Bairro. Aí era a Musa do Valentina.
Eu já não queria mais ser jurado dessa bexiga desse desfile. Como é que um programa policial... Eu queria mostrar quem morreu, quem levou cangaia, quem matou, não sei o quê, fazer anarquia no estúdio. Mesmo caminhando no novo, eu queria ser velho. E aí, de repente, lá no Sicov, no Valentina, tem um desfile, passou uma galega, a coisa mais linda do mundo. Eu bati o olho nela e disse, essa é a mulher da minha vida. E ela nem deu bola. Não, nem deu bola, não queria conversa comigo. E eu louco por ela, eu só via ela. Eu não via mais ninguém, não lembro de mais nada. Bila de oi verde. Era. Aí eu me apaixonei por ela, não sabia explicar o porquê. Eu me ela nem aí. E ela nem aí. Foram 8 meses. Vixe, aí que passou sofrimento. o tempo, fui pra experiência Pior de vida. Pior do que o celibato. Fui pra experiência de vida. Aí na experiência de vida, Nossa Senhora mandou deixar a namorada. Um tempinho depois, no meu leito, que eu era vizinho de quarto de Jesus. O alojamento masculino era embaixo, ao lado do Santíssimo, ao lado da capela. E aí, nos momentos de oração e tudo mais, eu já estava começando a entregar, vivia aquele amor, né, a Deus, aquela coisa linda, aquele cuido, aquela vida, sabe, tranquila. Estava apaixonado por aquilo ali, mas aquilo não era para mim, não era o que Deus tinha para mim. Mas eu precisei entregar primeiro a Ele. Pega no telefone o status do WhatsApp de uma carinha chorando. Eu disse, ela acabou o namoro. Porque ela namorava na época, viu? Ela acabou o namoro. Vou perguntar o que foi. Nada, foi a avó dela que morreu. Nem preocupado que era a avó. Se fosse o namoro que tinha acabado. Eu disse, mas e aí as outras coisas, como é que vão? Eu disse, não, tá tudo indo. E o namoro acabou. Eu disse, opa, é aqui. Disse, vamos sair, vamos marcar para conversar, para tomar um lanche, para lanchar. Eu disse, como eu vou fazer para namorar? Católico. Né? Sem poder fazer as coisas que eu sabia do mundo. E no primeiro dia que a gente se encontrou, que a gente saiu, a gente não se desgrudou mais. Tiveram altos e baixos, tiveram algumas intempéries no meio do caminho, mas a gente não se desgrudou mais. E aí eu comecei a levar ela para viver aquilo que eu vivia. Foi mais fácil com a dois, né? Até que o diácono disse, tá bom de casar, né? Porque aí tá muito avançado o negócio aí. Passou o tempo, ela engravidou de Danilo. Aí o diácono disse, tá bom de casar, né? No primeiro ele disse, tá bom trazer a menina aqui pra dentro, né? Ele é o pai, né? Tá bom trazer a menina aqui pra dentro, viu? Aí levei ela pra adoração. Aí ela começou a frequentar. E aí eu dava os meus pulos pra fazer do meu jeito, né? Ela engravidou, de Danilo, nosso mais velho. Aí o diácono, agora vai casar, né? Vamos fazer as coisas direitinho. Aí, tá bom. Casamos. E hoje estamos, acho que, sei lá, 6 anos já juntos. 6 anos, 2019... para 2025, 6 anos juntos. Coisa boa, é muito assunto bom. E vivendo o novo de Deus. Isso, sem dúvida. Aí veio a rádio, aí veio outras que não vai dar tempo de falar, não. É muita coisa, né, não? Mas vamos falar, e aí a rádio, como é que tá hoje? Eu já hoje estava fora da televisão. Hoje você tá fazendo também o que gosta, que tá bombando, muita fofoca, contando a história do povo. Como é que tá esse trabalho? E uma coisa antagônica, né? Porque eu abro o programa rezando e termino falando da vida alheia. Verdade. Porque de presente recebi o texto da Mãe da Promessa, um presente de Nossa Senhora. Uma oração que é uma consagração ao coração de Jesus, pelas mãos de Maria, com o desejo de não estar, que é uma coisa temporária, mas de viver, que é uma coisa constante, em adoração. Foi uma oração apresentada por Nossa Senhora uma semana antes do programa estrear. Eu, quando recebi a oportunidade de Reni para apresentar o programa, foi assim, Adelton ia tirar férias, Adelton Alves, apresentador do Paraíba agora da Rádio Pop, ia tirar férias. E ele me chamou para dar entrevista no Mangaba Cast, no podcast dele. Sim. Depois de tudo isso, no final ele disse, bicho, tu não gosta de rádio não? Eu disse, gosto. Pois vai tirar 15 dias ali do programa que eu vou viajar, vou para a Turquia, parece, para algum canto assim. E eu queria que tu ficasse desse teu jeito, fazendo como tu faz, para tu ler os merchans, dar opinião, dar teus pitacos. Fica à vontade. E eu tava liso, Vinícius, liso. Eu vou te fazer um pix. Fez um pix de R$1.000 para mim. Eu disse, meu amigo, vou para lá. Quando eu chego, o Reni, que tinha sido minha diretora na Manaíra, que tinha me demitido na Manaíra, porque foi uma ordem de cima, ela disse, e aí, quando é que você vai ter um projeto aqui na Pop? Eu disse, vamos conversar? E eu ia fazer o programa policial das 5 da manhã. Uma oportunidade nova e eu querendo ser homem velho. Aí o policial estava tudo desenhado já, até que a Adelton soube. Aí a Adelton disse, vamos almoçar, Vitinho? Eu disse, bora, traga sua esposa. Eu disse, olha, você aceitou fazer o programa policial, tudo bem. Não diga a diretora que foi eu que falei, não. Mas eu acho que isso não é a sua cara. Você é o cara da alegria, você é o cara da brincadeira. A fazer esses programas de prêmios, de música. Eu disse, mas Deus, já tem um cara no horário. Eu disse, mas fale com a diretora. Vai que cabe. Aí ela achou uma brecha. Ela disse, eu gosto mais dessa ideia. Deixa eu levar para o travesseiro.
amanhã eu lhe respondo. Aí ela respondeu, se eu quero esse programa. Aí eu disse, agora eu queria abrir o programa com oração, um terço. Um terço, Vitor, eu disse um terço. Tá bom. Eu falei com o diácono, e aí mandei para ele a inspiração que eu tive do Espírito Santo, e ele disse, filho, isso é a inspiração do Espírito Santo, siga adiante. Agora reza aqui uma semana antes do programa estrear, e aí começou o programa, como é hoje o show da manhã, começa com texto, depois tem música, depois tem prêmios. Um programa de variedades tem que ter fofoca. A primeira vez que a gente fofocou, aí somos eu e Isabela Vilante, né? Aí Reni, que também encontrou, ela ligou para mim e disse, olha, eu tenho uma pessoa certa para apresentar com você, Isabela Vilante. Aí eu cheguei, disse, você vai adorar ela. No primeiro dia já saí dali melhores amigos. E contar um pouquinho da experiência, eu estava em Mamanguape essa semana, viajando, visitando contador, parceiro, clientes, e estava escutando a rádio, né? E aí foi exatamente esse momento, o Vitor estava rezando, eu digo, ei, reze por mim aí, ele, um abraço, fim e tal. E é muito massa isso, independente do ambiente que você esteja, tudo cabe ao Senhor. Cabe, até porque se ele não for o Senhor de tudo, se ele não for o Senhor de tudo, tem alguma coisa errada nessa relação. Não importa. Onde ele não couber, porque não é para você estar. Exatamente. E esse é o desafio do cristão. É estar com Jesus ter ele onde você dentro da passar. igreja é muito fácil. Né? Ter ele lá na adoração, ter ele lá na... Aí é muito fácil. Eu quero ver ter ele nos ambientes que realmente é mais difícil. Ele chegar. E buscar a Deus diz sobre a minha necessidade. Mas estar com Ele é algo muito mais intenso, é algo muito mais além. E o rádio, é isso que a gente precisa, estar com Ele. O rádio é apaixonante, né, meu irmão? O rádio é maravilhoso. Cara, e quais são os próximos projetos aí, além desse projeto da fofoca que tá bombando? Todo mundo, quando começou a todo fofoca, mundo quer saber dos bastidores das TVs. A gente começou a fazer fofoca e foi uma porcaria o primeiro. Reni ligou e disse, vocês são tudo menos fofoqueiros. Rapaz, e agora? E não é assim, as coisas que vai dar certo começam dando errado. Até que um dia a notícia foi que Estênio Garcia ainda estava tendo intimidade com a mulher. Com a mulher. Aquele assunto rendeu tanto. Os ouvintes começaram a participar. Foi tão engraçado, tão gostoso, que aí quando o Reni chegou, ela disse, agora sim, faça a fofoca desse jeito que vai dar certo. Vai dar certo. E aí começou a hora da fofoca. Meia hora, 15 minutos, depois meia hora, depois 1 hora. Aí, essa 1 hora é pequena. Aí eu comecei a fazer, eu digo, mas peraí, tá estranho, porque eu faço fofoca no rádio e policial na rede social. Só tem foto, ninguém existe mais perfil só de postar foto. A rede social ela é uma grande janela para você poder veicular muita coisa, sim, empreender, criar uma conexão com as pessoas. Eu tenho ali gente que me acompanha de todas as TVs que eu passei, amigos também que me veem. Eu digo, bicho, eu vou começar a botar fofoca também. E a hora da fofoca começou a pegar. A grande fofoca que eu recebi foi a venda da TV Tambaú. Sabe? Uma fonte que eu não sei se... Não vou revelar. Uma fonte me disse, eu conheço alguém que conhece a pessoa que comprou a TV Tambaú. Eu disse, mentira. E a fonte séria, uma pessoa tipo de alto escalão de uma empresa, sabe? E eu soube de fora daqui. Se conversa, pode ir atrás. Aí eu disse, rapaz, eu vou gravar. Quando eu gravei, quando deu pouco tempo, a TV Tambaú, pulveriza. Aí eu disse, eita. E eu fui de lá, né? Passei 1 ano lá. Aí eu disse, eita. Aí começaram a chegar coisas locais e eu comecei a falar. Começou a pegar. Comecei a colocar nas redes sociais. Aí a rede social começou a falar a mesma linguagem do rádio. E começou a chegar informação. Antes de começar a gravar aqui, eu estava recebendo algumas informações por conta do Ibope, que saiu Ibope de televisão. E aí, eu vou até olhar ver se chegou alguma novidade aqui. Ibope de televisão. E aí começam a chegar as informações, as coisas e tudo mais. E hoje a gente está empreendendo no ramo da fofoca. E tá bombando e é um sucesso. Exatamente. E aí, agora, já posso falar? Pode, é com você, o projeto é seu. E aí o espaço de 1 hora no rádio começou a ficar pequeno para a hora da fofoca. A rede social, ela começou a render. E aí Vinícius disse, por que tu não faz um podcast? Aí eu disse, rapaz, eu não tenho tempo. Esse bicho, tu tem que ter tempo, tu tem que investir. Estou vendo que isso aqui, esse caminho para tu seguir, tu tem que investir na tua área, tu é comunicador. Aqui você consegue estabelecer muitas relações para o que você precisa. E você consegue alcançar muita gente. Eu tenho um canal no YouTube com 10.500 inscritos, parado. Aí, vem aí
o programa da fofoca dentro do meu canal que eu vou fazer aqui. E da que Impacto vai Soluções. bombar, vai ser Eu um e Isabela sucesso. Vilante. Vai ser o sucesso. Espera aí que vai... Estamos lançando aqui em primeira mão, ninguém sabia ainda. É. A gente está lançando aqui uma mega estrutura e vai ser um sucesso, sem dúvida, assim como tudo que você já colocou a mão. E é algo que você está trabalhando que muita gente vai se inspirar em você. Eu acho que o nosso podcast é exatamente disruptivo também, no sentido de muita gente estar nos assistindo, não conseguiu sair do seu lugar. Está paralisado ou está fazendo aquilo que não é feliz. Então, é muito importante você que está nos assistindo, se inspira com esse cara aqui, um cara alegre, um cara que usa as dificuldades e que vem aí, de fato, um projeto disruptivo, um projeto a cara dele e que ele vai ter autonomia de fazer do jeito que ele quer, mandar, desmandar, construir, fazer tudo do jeito que ele se sente bem, que eu acho que isso é importante. Não é isso? É isso. A gente vai dar uma pequena pausa rapidinha. Eu posso já eleger o podcast mais longo aqui, porque tem muita história bacana da TV. Quem está nos assistindo está gostando. E aí a gente dá uma pequena pausa só para honrar os nossos patrocinadores. E aí eu vou trazer aqui, você vai conhecer de primeira mão, Sabor Nordestino, que é uma empresa que fica lá no terminal rodoviário de João Pessoa. Sabor Nordestino, uma ilha fantástica. Então você que vai visitar o terminal rodoviário ou você que vai viajar para lá, tem uma tapioca, tem um cappuccino. Meu amigo, é muito top, vale a pena demais. Alessandro, doutora Carol, é um prazer ter vocês aqui apoiando nosso projeto. Você que vai viajar para lá, como a tapioca depois, você me disse que você gostou. Muito bom, muito top. E o segundo patrocinador que acredita no nosso projeto é o Cachorro Quente do Gordo, que fica lá na principal do Gás ali, Juscelino Kubitschek. Meu irmão, o cachorro quente é gigante, tamanho dessa mesa aqui, 1 metro e pouco. Come muita gente, é delicioso. O cachorro quente tem um molho lá, meu amigo, que é viciante. Vale a pena sim você comer. Pede, tem delivery, se for lá, diz eu vi no podcast do Vinícius. Joyce, Lito, um abraço. Sempre bom ter vocês aqui, tá? A Impacto Soluções Contábeis, que é um braço forte da nossa empresa, do nosso grupo, onde assessora empresas de comércio, ou seja, a gente presta assessoria na parte contábil, fiscal, pessoal, financeiro. O grupo de empresas está envolvido também na parte da comunicação, do marketing, das vendas. Então vale a pena, segue também, a galera sempre bota o Instagram aqui para vocês irem lá, seguir, compartilhar, muito conteúdo bacana. E assim como eu e como o Vitor, nós podemos te ajudar. Galera da Impacto Comunicação, Impact é um braço forte da comunicação, da estratégia, do digital. Então você que está nos assistindo, quer lançar o seu próprio podcast, conta com a galera aqui que eles vão criar desde o início, desde os entrevistados, o esboço, a estratégia, o público-alvo, cria as redes sociais. Cara, eles são fera. Brand, imagem, transmissão de jogos, transmissão de eventos, palestra, a galera é top, a galera vai sim te ajudar e vai fazer você entrar no digital e vender muito mais. Beleza? E se você está assistindo a gente aqui e quer ver tua marca aqui, vem com a gente, conta comigo. Me segue lá, Vinícius Moraes JP, fala comigo no direct, que eu vou ter um prazer de sentar aqui contigo, tomar um café e fazer a diferença. Beleza? Cara, a gente fala muito sobre negócio, né? Muito. O seu podcast já está o maior do Conta Comigo, porque tem muita história bacana. A gente precisa marcar uma volta para falar só dessa parte empresarial. Pois é. Porque você estava falando aqui da Impacto, eu ia dizer que eu sou um dos impactados, né? Isso. Que antes de você chegar na Impacto, você pode ter uma ideia, até um negócio. Agora, depois que você passa por aqui, você passa a gerir uma empresa. Verdade. Mas a gente ainda vai falar. Sendo que eu tenho que dar uma pausa para entender quem são as pessoas que realmente fazem a diferença no seu dia. Correto? Quem são esses aí? Esses aí são... Essa é a galega dos Oivetes que encantou o homem? É isso aí. Essa é a dona Ingrid. Ao meu lado ali, agarrado comigo, tem o meu mais velho, que é Danilinho. E aí tem Maria Loá, que é a caçula. E para você ver, eu era apaixonado e casado com o meu trabalho. Eu entreguei a Deus e Ele me apresentou um amor, que é coisa maior do que a paixão. Porque a paixão é um fogo. O amor é uma decisão para toda a vida. E esses aqui são meu amor. Você se via com uma família linda dessa? Nunca. Nunca. Eu tinha vontade, tinha um sonho, tinha um desejo de ser pai. Quando eu coloquei meu irmão caçula no braço, que eu peguei ele com 15 dias assim, eu disse, eu quero ser pai. Ali acendeu a minha vontade. E aí Deus foi preparando.
desistiu, aí disse, vou entregar ele assim mesmo, porque não tem jeito não, foi uma brincadeira. Deus foi preparando, e no tempo certo, porque a gente, só quem espera é que quem espera ganha mais. Se eu tivesse, minha esposa, ela é mais nova do que eu, 18 anos. Se eu tivesse casado antes, não tinha sido com ela. Aquela que ele preparou para mim. Verdade. Então a gente precisa aprender a escutar. E a esperar. A esperar. Primeiro, Tempo dele. a gente não pode se contentar. Primeiro que a gente tem que aprender a sair de si. A vida é servir, certo? Depois a gente tem que ter paciência. Aprender a escutar para poder falar, esperar, não parar no primeiro obstáculo e aguardar o tempo certo, porque só vai vir aquilo que tem para você. Gente, segue lá o Vitor, segue a Ingrid também, eu sou apaixonado pelos stories de vocês. Essas duas figuraçazinhas aí, meu irmão, já ri tanto com eles. Eu amo o momento de vocês estar gravando, vocês estarem se divertindo. É muito massa, meu irmão. Então, essa é a base, né, Vitor? Eu acho que existe o Vitor antes e depois disso aí, né, meu irmão? Existe. E é impressionante porque para trabalhar, para administrar a família, para administrar as empresas, quando você busca Deus, Ele vai te dando condições de tudo. E os momentos que eu tenho, impasses em casa, todo mundo tem esse momento de impasse, de confusão, de agonia, é quando eu esqueço aquilo que Deus tem para mim e vou atrás do meu eu. Então, acho que a vida, Vinícius, é um eterno sair de si. Quando você sai de si e busca Ele, Ele te apresenta coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, que nos teus maiores sonhos, tu já imaginou conquistar. Sabe? E essa é a prova disso. Como você disse, nem imaginava, né? Essa semana minha chefe perguntou, semana passada, a minha superintendente lá na rádio, Reni Cláudia, perguntou se hoje eu era feliz, né? Se eu estava feliz. E eu disse a ela que antes eu era agoniado. Hoje eu sou feliz. A gente falou aqui sobre, antes da gente começar a gravar, que eu cheguei a ser gerente regional de uma TV. Era o que eu queria, era o que eu tinha vontade, é o que eu gosto de fazer, trabalhar nos bastidores. E eu estava voando, mas só que Deus me apresentou um lugar para pousar. E voar, quem tem asa voa. Se você tem vontade, se você tem talento, competência, você tem bocão, você vai chegar em muitos lugares. Mas aquilo pode não ser o teu pouso. Aquilo pode não ser aquilo que Ele tem para você. Você pode até conseguir, você pode ser realizado profissionalmente, mas você não vai ser feliz. Hoje eu sou feliz com o que eu tenho. Onde eu estou, que essa era a posição que Deus tinha para mim, era ao lado dessa mulher e com essas crianças. E aí, falar um pouquinho sobre Ingrid, o que é que ela lhe representa? Ela representa o sonho de Deus para a minha vida. Eu tinha aperreio, dor de cabeça, encontrava um bocado de confusão quando eu era casado com o meu trabalho, me divorciei do meu trabalho e casei com a mulher da minha vida. E hoje eu tenho paz, eu tenho abrigo, eu tenho colo, eu tenho compreensão, eu tenho alguém que da noite está perguntando aqui, e aí, preocupado se eu já voltei para casa, eu tenho o amor. E é isso, assim, eu acho que o amor de Deus se materializa nessas pessoas. E vocês se completam, né, cara? Vocês são muito parecidos, vocês. Ela a me forma completa de, porque eu tenho a paciência que ela se tem falar, de brincar, Cara, é muito maravilhoso. A família de vocês são lindos. Parabéns. Obrigado. Tá? Fica aqui a minha admiração, meu respeito. Feliz do homem que você se tornou. Feliz de ter passado um pouquinho ali na tua vida. Fico muito feliz. Essas duas figuraças. Eu sou doido para ser pai novamente, né? O meu já está com quase 14 anos. Eu sou um sonho de ter uma menina também. E parabéns, vocês estão no caminho certo. Mas manda uma mensagem para ela aqui agora. O que é que Ingrid representa para você? Tem os pequenininhos não, né? Porque eles... Mas fala olhando no olho o que é que ela representa. Às vezes na correria do dia a dia, cara, a gente não consegue abraçar e dizer, eu te amo, você é tudo para mim. Aproveita aqui. Eu digo a ela. A gente nunca deixa de dizer que se ama. E se tem uma coisa que Ingrid já que somos uma só carne, ela é a parte boa. Ela é a melhor parte. Então eu preciso estar com ela, eu preciso ir junto com ela, quero ir com ela para o céu, até o céu esse casamento da gente. E eu não consigo mensurar em palavras, porque o que eu sinto por ela é tão grande e é um amor que foi dado por Deus, porque isso não caberia no coração de um ser humano, que eu não consigo mensurar, mas ela, se tem uma parte boa nessa história todinha, é ela. Coisa linda, meu irmão. Parabéns. E é por ela que eu enfrento muitas guerras e muitos desafios. Hoje a gente empreende na parte de alimentação,
né? E eu só aguento a lapada por conta dela. Porque ela tá junto. Porque ela tá junto. Porque eu tô junto dela, eu vou por ela. Isso. E por ela eu me dedico, eu me esforço, eu tento ser melhor, eu cuido da minha saúde, por ela eu me preocupo com a alimentação. Mas deu trabalho para se render. 8 meses, meu amigo, foi luta, viu? Para conquistar o coração fácil, dela. né? Se para nascer uma criança são 9 e o cara passa a vida todinha sofrendo, avalia o amor. E aqui, essa experiência, que eu sou fãzaço, você, a sua Foi alegria, uma família, não? cara, que eu encontrei. Foi um que me ensinou, que o chefe não tá aí, mas o chefe, quando me chamou para Priscila é uma irmã que eu tenho, né? A gente briga que só a gota, mas é ela que me abriu a porta. Ela me indicou para ela foi chamada para apresentar esse programa. Ela me indicou para essa família que hoje representa a principal fonte de renda da minha casa. Hoje representa um grande local de aprendizado, hoje representa de alegria também, né? De alegria. Porque muda a vida das pessoas. Eu queria ir para o SBT, veja como Deus foi generoso. Hoje eu trabalho nos domingos, meu sonho é ser Silvio Santos. Eu trabalho nos domingos dando dinheiro para o povo. Não é meu dinheiro, mas eu não dou dinheiro para o povo, eu não levo alegria, eu não levo mudança de vida. Então era o que o Silvio Santos fazia, mas era do jeito de Deus. É isso aí, é o Paraíba premiado. Fabiano é um chefe que é mais, eu digo que isso não é um chefe, é um pai. Ele me orienta muito e ele me ajuda a chegar no caminho onde hoje eu estou. Ele investiu em mim como vendedor. E assim, eu tive uma primeira experiência em trabalhar, né, é um produto fantástico. Nesse produto. É honesto, é transparente. E para mim, Vitor, foi fantástico assim, porque eu não vivenciava aquele momento. Eu já trabalhava em TV, mas eu nunca tinha tido a experiência de fazer um programa de prêmios, de entregar prêmios, sorteio, aquela coisa toda. É uma delícia. E foi lindo. Eu trabalhei com o Vitor a primeira vez. E eu não sabia, e depois que você sai do programa, né? Sai ali da frente e você vai lá pro cantinho para acompanhar as bolas. E aí chamar cada bola é muito rápido. Pá, bola tal, né? Lidar com o inesperado. É muito rápido e a qualquer momento pode sair o vencedor e muda tudo e era muito massa. Então eu tive uma experiência também de trabalhar lá. Foi massa. No domingo logo cedo, né? A gente tomava um café da manhã massa ali. Era muito show, velho. Gratidão por esse momento, né, meu irmão? Obrigado, bicho. É bom. Às vezes é bom a gente olhar para trás só no sentido de saber o que a gente não pode voltar a ser. Né? Mas também voltar ao início significa a gente reacender aquela chama que com o passar do tempo a gente vai perdendo. Né? A maturidade deixa a gente um pouco mais cético, deixa a gente um pouco mais ameno com relação a algumas coisas, mas eu acho que o homem para de viver quando ele para de sonhar. E a gente precisa continuar sonhando, só que dessa vez os sonhos de Deus, que aí dá tudo certo. Quando a gente sonha os nossos sonhos, é uma porcaria. E tem uma oração que eu faço de manhã, quando eu consagro o meu dia a Ele, eu digo o seguinte: meu Senhor e meu Deus, eu consagro a Ti o meu dia. Este dia, que não é meu, é dele. Eu consagro a Ti a minha vida. Para que seja feito tudo conforme a Tua vontade. E antes eu dizia assim, nunca conforme a minha, mas senão ia dar divergência. Mas aí eu digo, tudo conforme a Tua vontade. E a minha só se coincidir com a tua. E geralmente a nossa oração é assim, Senhor, faz isso, faz aquilo, né? E a gente esquece de dizer que Ele é a razão de tudo. A gente só quer venha a nós o vosso reino e nunca disse que seja feita a vossa vontade. Exatamente. Isso aqui, rapaz, peguei um pouquinho dos vídeos, fazendo, não tira a veia mexendo, não tira a veia comercial. O homem empreendedor também lá, botando a mão na massa, né, meu irmão? Para quem não sabe, segue lá. Eu não estou falando aqui, não é conversa de vendedor. Tempero da Neide, meu irmão. O que chega de gente lá dizendo, eu foi Vini que mandou e tal. Cara, você não está entendendo, não. Vinícius compra e ele paga. Olhe para mim aqui. Não deveria, mas paga. Eu lhe desafio a você pedir lá. Meu irmão, o galeto de lá é fora do normal. O bicho desmancha. O sabor é impressionante. Eu lhe desafio. Ah, mas tem um galeto de Chico que é bom. Peça lá, irmão. Vai lá, a equipe vai deixar aqui Instagram. @tempero da Neide. Tempero da Neide JP. Tem lá o link, meu irmão. Faça o pedido, é rapidinho. Claro que tem muito pedido na frente. Abriu uma nova unidade no Bessa, né? Isso, no Bessa. Então, tanto do pedido, que além de ter uma unidade no Cristo, está abrindo no Bessa. Meu irmão, peça. Se você não gostar, me segue no Instagram e peça o Pix que eu pago de volta. Fica o desafio aqui. Se você pedir e não gostar, eu lhe devolvo o seu dinheiro. Eu que vou devolver seu dinheiro. Cara, é fantástico. O galeto é gostoso pra caramba. Tem a feijoada, tem a farofa. Meu irmão, tem um combo lá. Picado de bode, tem rubacão, tem dobradinha. Olha, Tempero da Neide, vai lá. Não perde tempo, não. Viu? E aqui é um momento seu. Trabalhando ali também, fazendo a propaganda e tudo, né, meu irmão? Que é essa veia empreendedora linkando com a comunicação. A comunicação é muito necessária. E eu cuido do delivery.
Minha parte, agora eu estou gerenciando a unidade do Bessa, mas quando eu estava só no Cristo, Ingrid, minha esposa, ficava na parte da linha de frente do atendimento e gerenciando a parte interna, né, ali com o pessoal, e eu com o delivery na parte administrativa e no setor de compras. Foi um mover de Deus, porque eu achava que vender para mim era só vender propaganda, vender comercial, vender espaço publicitário. E agora você foi lá na ponta, empreender, sentir a pressão, né? Isso tem Exatamente. levado a aprendizado, né, meu Tem, irmão? muito. Muito porque, principalmente quando a gente veio aqui até a Impacto, a gente tem aprendido a planejar e a gente executa tudo isso na nossa vida. Não é? Planejar, enxergar campo de atuação, olhar os prós e os contras, começar a organizar e fazer as coisas como tem que ser feito. Né? E aí a gente tem um bom produto, que Dona Neide, a tia da minha esposa, o galeto quem faz é seu José, que é o tempero, que é uma coisa que tudo movido pela mão de Deus, viu? Para você ver, Deus tem que estar em tudo. Às vezes tem gente que diz assim, não, vou buscar Deus só na igreja, no meu negócio eu entendo. Se você não, se Deus não for o Senhor de tudo, você está lascado. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Mas deixa eu dizer, vende teu peixe aqui, cara. Chama a galera pra seguir no Instagram. Fala um pouquinho sobre o tempero da Neide. Então, o tempero da Neide é o seguinte... Pode sentar lá e almoçar? Não, só delivery e retirada. Fala um pouquinho aí pra galera. Delivery e retirada, porque a gente acredita que a gente pode partilhar, você pode levar para sua casa o fruto da graça de Deus derramado através aqui desse trabalho para você partilhar com os seus e sua família. Né? É bom sair para comer, mas dentro de casa tem um gosto diferente. Você pegar o tempero, o que vem daqui da minha casa para ir para a sua, Dona Neide é tia da minha esposa, ela tem um tempero muito bom, ela tem um box na Ceasa, e o dia que eu experimentei a comida dela, eu disse, bicho, essa mulher tem uma mão abençoada. Tem. Amor, vamos abrir um negócio com ela? Vamos. Aí, eu acho que foi um rubacão que ela fez uma vez, ou foi uma galinha matriz na casa dela. Aí eu disse, amor, vamos abrir um negócio com tua tia. Vamos conversar com ela. Dona Neide não deu muito espaço, abriu as coisas com uma outra sócia. Aí eu fiquei arretado, disse. Aí passou o tempo, a sociedade não deu certo. Não, depois, aí foi, a sociedade não deu certo. Quando estava para romper, aí eu disse, amor, vamos chamar ela para abrir um negócio com ela. Bora que vai dar certo, Pronto, aí... E foi. E Dona Neide tá lá, você vai lá, ela que lhe atende. O tempero dela ela mesmo. Que chacoalha a feijoada, o picado. A qualidade dela. Ela faz com amor, que eu acho que é isso que é o segredo. Tem uma equipe a comida que dá tem um suporte, sabor. Né? Tem os auxiliares de cozinha, tem a equipe de suporte, tem a equipe de serviço, mas é ela quem tempera, o tempero é dela, o sabor da comida é o sabor que ela faz para casa dela. E é isso que faz a diferença. Um dia desse a gente mandou para uma irmã nossa lá do Instituto, que ela é blogueira também, ela compartilha conteúdo, ela é doula, e ela tem 5 filhos. E ela disse lá nesse Instagram, nos stories lá, inclusive isso, que ela não dava comida da rua para os filhos dela, mas essa comida estava com gosto tão de comida caseira, de tão coisa de casa, que ela deu para os meninos. Ela tem filhos pequenos e tudo mais. Né? E é isso. Então, é você pegar o melhor que você tem, dar o seu melhor para o outro, com amor para o outro e servindo. Porque o resto... Vender é bom, agora ter restaurante, que o cara não gosta do tempero, que o negócio derrama... E o cara economiza, a comida não sai boa. Né? Não, aqui não. Meu irmão, vai lá, pede. Não dá certo. Claro que tu não vai pedir agora, tá fechado. Terça-feira de noite, velho. Peraí, né? Domingos. Sábados e domingos, né, Vitor? Tem o telefone, pede lá, é rapidinho. Quem vai lhe atender é a Ingrid, a esposa do Vitor. O produto é fantástico. Se não for, tá aqui o desafio. Pode mandar para mim que eu devolvo. Eu pago. Se não tiver. Agora não vem com safadeza, não, irmão. Só para devolver o dinheiro, não. Se tiver bom, tu compartilha. Não é isso? É isso. Bom, meu irmão, e é um negócio que está crescendo e vai crescer muito mais. E essa fase aqui, cara, essa virada de chave, foi. Porque tem muita gente que está nesse momento e você conseguiu, com muita dedicação, perseverança, se cuidar, né? De estar se cuidando, de ter uma evolução de saúde, de condição de vida. Fala um pouquinho como foi também esse tempo, essa virada pra gente. Rapaz, eu já fui de muitas idas e vindas, né? Era um cara inconstante. Tanto que eu mudava de emprego, quanto mudava de condição de saúde. Eu engordava e emagrecia, engordava. Você lembra disso, né? Eu engordava e emagrecia. Era muito rápido, cara. Até que um dia eu fui na Emagrecentro, que foi uma clínica, é uma clínica de emagrecimento estético, eu vou lá até hoje. E lá, Cíntia, a dona, me pegou pela mão e me apresentou o método, eu emagreci a primeira vez. Ou seja, não foi bariátrica. Não, foi não. Eu tinha feito até os exames para fazer bariátrica, mas em uma semana eu perdi peso. Aí eu saí do IMC de fazer a cirurgia bariátrica. Eu perdi 9 quilos numa semana, eu vou continuar. Mais, Aí só que eu engordei, emagreci. Aí eu estava com 113 quilos. Aqui eu acho que com 78 para 80. Né?
E mesmo lá também eu já tive processo de engordar e emagrecer. Mas só que o meu reganho de peso foi bem menor do que das outras vezes. Porque junto com isso veio também uma mudança de mentalidade. Eu entender que eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem para que as coisas ao meu redor estejam bem e deem tudo certo. Né? E é isso que eu venho fazendo. Nessa última fase, fiz o tratamento com a tizepatida, que é a substância do monjaro. Só que é aquela história, água demais mata, água de menos faz falta. Se você tomar o monjaro, que muita gente compra a caneta e vai aplicando, você pode se lascar. Agora, com orientação, não do seu jeito, mas da forma que tem que ser, dá certo. Eu eliminei ao todo 35 quilos, minha esposa 20, e hoje eu vivo muito mais saudável, muito mais disposto, a mente fica muito mais clara para a tomada de decisões, porque eu decidi investir em mim. Eu só posso vender aquilo que eu consumo. Se eu não estou bem, as coisas ao meu redor não vão ficar boas, e eu não posso fazer o outro bem. Então é isso, eu acho que a gente hoje, e eu aprendi isso com Cíntia lá no Emagrecentro, a gente tem um dever social, uma responsabilidade social com tudo que a gente faz. Se eu trabalho com alegria, eu preciso ser alegre, porque se eu não sou alegre, eu estou sendo falso, eu não estou oferecendo aquilo que E que hoje você indica aí na Emagrecentro? Indico sim. Agora, é o único lugar, Vinícius, que se você fizer tudo o que eles mandarem, você emagrece. Vai dar resultado. Agora, se você ficar com arrodeio, com safadeza, com quebra-mola, não vai dar bom. Não vai. E aqui? Teu atual momento na POB. Meu atual momento. Sou Quem são esses? empreendedor. Isabela Vilante, Cícero Moreira. Isabela Vilante, os dois trabalham com a gente lá no programa. Eu empreendo hoje na comunicação. O programa é uma sociedade minha com a Rádio Pop. Né? A gente é sócio na receita e na despesa. E eu encabeço o programa, mas claro que a gente está sob a regência de Reni Cláudia, seguindo as diretrizes da rádio, e foi um dos melhores acertos que eu fiz na minha vida. Eu saí de uma situação de CLT para hoje empreender naquele dom que Deus me deu, que é na área de comunicação. Então, sou feliz, encontrado, realizado, respeitado, ouvido e aproveitado. E agora vai ser privilegiado, porque vai trabalhar e embaixo vai ser a agência que gerencia a sua conta. Isso. Mas, rapaz... As contas, né? Porque você indicou o Cicobi pra gente, e é tanto a conta do tempero da Neide, quanto a conta da minha empresa, né? Da Victor Freitas TV, vai ser também lá no Cicobi. Coisa boa, meu amigo. E é isso, viu? É o começo de muita coisa que ainda vem por aí. Se prepare, porque o jato vai voar, meu irmão. Conta comigo aqui, a gente tá junto para poder te ajudar. E realmente é mandar um abraço também pro meu amigo. Eu tenho um carinho enorme por Coxinha, Luciano, parceiro nosso, cliente nosso também. Esse também faz parte. São 3 anos na Pop. E hoje a Pop, Vinícius, a empresa, mais de 3 anos, né? Fez 3 anos em agosto. De trabalho contínuo e diário, hoje a Pop é a empresa que eu mais passei tempo na minha vida, ininterruptamente. Coisa boa. É isso. Top, de verdade. Deixa eu voltar aqui para deixar o fundo legal. Meu irmão, que papo bacana. Eu acho que antes da gente chegar aqui ao final, é te perguntar quais são os próximos projetos, além desse que a gente vai capitanear aí, que eu acho que vai ser um sucesso, vai ser uma virada de chave. Não tenha dúvida disso, se prepare, porque realmente vai lhe surpreender o resultado. Quais são os próximos projetos de Vitor? Eu acho que expandir o que eu já tenho. Já perdi muito tempo procurando aquilo que eu não tinha. Estava na televisão, achava ruim, queria ir para outra, estava numa empresa, queria ir para outra, estava numa coisa, queria ir para outra. Eu acho que a gente precisa cuidar do que a gente tem. Né? Por exemplo, eu vou encontrar divergência em casa, eu vou abandonar minha família e buscar outra? Não. Então, eu tenho uma empresa de comunicação, né, que é responsável pelas minhas coisas, pelas redes sociais, pelo programa de rádio, né, que é a minha empresa, que foi, inclusive, a orientação sua regularizar essa empresa e organizar. Sou sócio no empreendimento, eu tenho vários empreendimentos de sociedade. Né? Tem as redes sociais, que a gente está aí fechando uma parceria, né, com a Impacto, tem o podcast que está chegando, tem um restaurante que eu sou sócio junto com minha esposa dos tios dela, tem o programa na rádio que eu sou sócio da rádio. Então eu acho que hoje eu tenho que me dedicar cada vez mais no que eu tenho, dar o meu melhor naquilo que Deus me apresenta para esse momento. E o novo, eu não sei o que está para vir pela frente, mas o meu projeto hoje é investir cada vez mais e me dedicar cada vez mais naquilo que eu tenho, para que a situação que hoje está, que já está boa, possa ficar melhor ainda. Então eu tenho que estar bem para dar o meu melhor naquilo que eu tenho hoje. Vamos para cima,
Muito feliz de ter você aqui. Obrigado por estar aqui, cara, porque assim, se desprender de um horário da tua vida, abrir mão muitas vezes da sua família para estar aqui, é acreditar no projeto. Então, primeiro, gratidão, meu irmão, de você estar aqui. Obrigado, de verdade, viu? Obrigado por Muito tudo. feliz. Fica aqui minha eterna gratidão pelo simples fato de você estar aqui compartilhando cada história bacana. Eu acho que a gente passasse 24 horas aqui não dava tempo de contar tudo, mas vai ter a oportunidade de contar muita coisa. E nós temos um momento do nosso podcast que é exatamente o Conta Comigo. Então alguém precisa contar com você. Você vê alguém aqui tomando um cafezinho comigo e também contando história, quem é que você indica para estar aqui comigo? Rapaz, quem eu indico para estar aqui... Olha a responsabilidade. Adelton Alves. Ih, será que ele vai aceitar? Acho que vem. Olha. Ele ali não foge do convite, não, viu? Então vai ser ele um prazer. É um espelho. Tem ele e tem Reni, a minha superintendente. Porque são duas pessoas, Vinícius, que se reinventaram, não pararam quando provavelmente o que elas estavam fazendo acabou, né? Se reinventaram, se abriram ao novo e hoje são bem-sucedidas naquele novo que lhes foi apresentado. No caso de Reni era gerente de um sistema de comunicação, ela mais voltada para a televisão, hoje ela é superintendente do rádio, de uma emissora de rádio, de um portal, de emissoras de rádio do portal, e ela se renovou, se abriu ao novo e hoje é bem sucedida. Adelton veio de sistema de comunicação, de regime de CLT, hoje ele é empresário, empreendedor nato, empreendedor na comunicação, líder, fantástico. Ele cria pontes e conexões muito fortes com aqueles que estão ao seu redor, ajuda assim como o Reni. E se você viesse com os dois, você ia bater as paradas. Ajuda assim como o Reni. As pessoas que estão ao seu redor, naquela rede ali... Cresce com ele. Cresce com ele, Verdade. Bota todo mundo para crescer e eles crescem também. Então, acho que são duas pessoas que você poderia contar e que vão trazer boas histórias de superação, de virada de chave, de reinvenção e de investimento em si. Coisa boa, eu quero ter vocês aqui. E são espelhos para mim. Adelton e Reni. Vem comigo, conta comigo, você vai ser a ponte, tá? Vamos também falar com Luciano Coxinha, que é meu parceiro, meu amigo. Será um prazer ter Adelton aqui, é um cara que também para mim é uma referência na comunicação. Reni também contando muita história, muita bagagem. Então, ó, eu costumo dizer que o Conta Comigo aqui é uma ordem. Convite feito, tá? Convite feito, não aceito não. Quero ter você aqui, será um prazer ter você aqui com a gente, conhecendo o nosso projeto, toda a nossa estrutura e também levando muita história bacana para quem assistiu Conta Comigo. Não é isso? É isso. Meu irmão, nós temos um ranking do podcast. Espero que você ganhe, né, meu irmão? Porque agora em dezembro, mês que vem, nós vamos fazer uma premiação dos 3 mais assistidos. Então, assim, te vira o que tu vai fazer. Tempo para assistir tem, né? E assim, mas nem tempo não é tudo, não. Usa aí tuas redes sociais, usa tua audiência, faz a turma te assistir, faz a turma curtir, compartilhar, se inscrever, que eu quero te ver lá em dezembro. Vai ser um evento que a gente vai promover, bem legal, trazendo todo mundo. Na verdade, nós vamos convidar todo mundo, mas não sei se todo mundo vai comparecer, mas um evento ali, onde a gente vai tomar um almoço, um jantar, a gente ainda está analisando, mas é premiar os 3 melhores e mais assistidos podcasts de 2025. Então, convida aí, convoca a tua galera para curtir, compartilhar, dar print, tirar foto, recortar, para chegar em toda a Paraíba. Tá certo. É para fazer isso agora? Agora. Então, gente, você que me acompanha, você que partilhou um pouco dessa história que eu partilhei com vocês, compartilhem, vamos espalhar, bota nos grupos, tira print, vou colocar o link também nas minhas redes sociais para vocês acompanharem, para ver se a gente chega nesse prêmio no final do ano, né? Foi muito bom estar aqui, acho que tem eu falo muita bobagem também, mas eu falo muitas coisas, mas eu acho que daquilo que a gente trouxe aqui, eu acho que dá para a gente aproveitar algumas coisas para seguir adiante, porque nada é por acaso. Se Deus permitiu que a gente estivesse aqui, é porque isso que foi falado aqui pode servir para ajudar você que está aí do outro lado, que de repente precisa dessa chacoalhada e entender que os obstáculos não vão te fazer parar, eles têm que te fazer avançar, porque você para de tentar, você para de tentar quando você não acredita mais em você. Coisa Nunca boa. vi isso em lugar nenhum não, mas foi agora que eu pensei. E veja só, a gente acabou de ter uma terça-feira aqui abençoada com um cara com história fantástica, cheio de erros,
cheio de defeito, errou muito, reconhece, aprendeu, reconstruiu. Mas o cara que saiu lá de trás do nada, um cara que entrou como estagiário lá com o Tony Show, chegou a ser apresentador, a diretor, meu irmão, você que está assistindo, você também pode. Você precisa acreditar em você. Mas nada vem fácil. Não. Então, uma terça-feira com história inspiradora, você está ganhando de presente. Não é isso, meu irmão? Mais uma vez, gratidão. Ei, obrigado. Tamo junto, viu, meu Valeu, irmão? meu irmão. Ter Obrigado. você aqui é um motivo de muita alegria para mim, sabe? Porque você é cheio de compromissos, sua família, seu trabalho. E ter você aqui, cara, contando 1% da sua história, porque tem muita coisa para contar ainda. Quem sabe a gente vai trazer aí a segunda edição, mas enfim, você vai ter tempo. Deus te abençoe nos seus novos projetos, amém, tá bom? E tamo junto. Gente, vamos embora que a gente estourou tudo aqui, mas estourou por um bom motivo. História bacana de Vitor. Obrigado você também por estar aí até o final. Ficar, agora vai descansar que amanhã é quarta-feira. Deus te abençoe. Que esse projeto exatamente vem da mão, vem do coração do Senhor para poder impactar a sua vida, para poder te tirar da zona do conforto, para poder mostrar que com histórias bacanas você também pode. Tá bom? Então, ó, conta comigo, segue a gente lá, se quiser vem bater um papo com a gente, será um prazer, tá bom? Tamo junto, até terça que vem, conta comigo.